Boa noite, Farmas. Cheguei. Travei 4 minutos. Me desculpem. Tava ali enchendo minha água, porque tá muito calor. Boa noite. Como é que vocês estão, gente? Muito calor por aí? A água tá quente. Tava gelada agora. E aí, pessoal, ansiosos pela aula de hoje? Hoje eu vou falar com vocês. Eu falei um bocado na primeira aula, né? Eu conversei bastante na primeira aula. Acabei adiantando algumas coisas. Mas hoje eu vou falar com vocês alguns passos, né? Para vocês já começarem a seguir, né? Vocês podem usar isso já e começar a fazer diferença. Eu vou dando uma. Colocando do jeito certo aqui para vocês. Voltou? Oi? Tá melhor o áudio agora, Bira? Como é que vocês estão me ouvindo aí? Bom, boa noite, Farmas. Falei lá nos grupos com vocês, né, que primeira aula eu fiquei muito feliz de ver os Farmas querendo essa diferença na nossa profissão. Eu fiquei muito feliz mesmo de ver que tem farmacêutico ainda que tem esperança, né, na nossa profissão. E aí, nesse ramo, né, nesse assunto aí, nessa parte, eu até falei na última imersão, quando eu coloquei que num comentário que eu tinha feito, acho que foi, eu estava até divulgando, se não me engano, a semana da autoridade farmacêutica, e aí uma pessoa veio falar, eu até achei que era farmacêutico, mas depois eu vi que não era, mas eu já estava no meio do debate mesmo, e aí depois que eu fui ver. E ele comentou que
que eu estava tentando ensinar uma coisa que não ia servir de nada, porque farmacêutico ia ser para sempre entregador de caixinha, né? E eu falei, nossa, que pena que você pensa desse jeito. É por causa de profissionais como você que eu faço o que eu faço hoje, né? Porque é muito triste isso. Quando a gente fala que é farmacêutico, a pessoa já pergunta se a gente tem uma drogaria, como se farmácia se resumisse só a isso, né? Nós temos mais de 80 coisas que a gente pode fazer, e eu fico vendo o quanto que nós somos desvalorizados em questão de conhecimento, sabe? Quando eu falo que a gente sabe mais medicamento do que qualquer outro profissional, eles riem, né? Tipo assim, até parece que você sabe mais do que um médico. Então, eu faço essa imersão justamente para isso. Eu faço para que as pessoas, os farmacêuticos que não têm, às vezes, a coragem de estar aqui falando ao vivo, igual eu estou falando com vocês, né? De estar propício a errar, falar com uma besteira, tal, mas eu falo para que justamente os farmacêuticos tenham essa coragem, sabe? Tenham a coragem de fazer diferente mesmo, de ir num ramo diferente, até quando a gente acha que é só drogaria, né? Muitos de nós entram no curso de farmácia ou para análises clínicas ou para seguir a profissão, porque já era balconista e era dono de farmácia, alguma coisa assim, e aí entrou na faculdade de farmácia. Quando a gente entra na faculdade, se a gente tiver uma visão, né, maior, assim, a gente consegue entender que a gente tem uma gama de opções, né, para a gente seguir, principalmente ter o próprio negócio, né, não é só ser funcionário, não é só ser colaborador de uma drogaria, de um laboratório, né, de uma clínica de estética, por exemplo, né. Hoje eu teria uma clínica de estética tranquilamente, porque além de poder assinar como farmacêutico esteta, eu posso fazer procedimentos estéticos avançados, eu não posso fazer cirurgia, né? E é a coisa que para mim não faz falta, porque não é muita coisa que eu gosto. Mas a gente tem uma gama de possibilidades de fazer a nossa profissão ser muito bem sucedida, sabe? Por isso que quando eu falei nas aulas passadas sobre a desvalorização do farmacêutico, eu coloquei que a culpa da desvalorização era nossa, né? Porque além de a gente achar que a farmácia é só isso, né? É só isso, só 80 possibilidades, nós mesmos acabamos desvalorizando a nossa profissão quando a gente não se une, né? É só uma coisinha assim, tá, gente? Só para começar mesmo a live, que eu lembrei disso, eu lembrei do que essa pessoa tinha falado sobre a gente. E eu vejo muito isso lá no grupo de farmacêuticos, eu vejo o pessoal falando o tempo inteiro o quanto o farmacêutico está errado, o quanto um farmacêutico... E, caramba, é um colega de profissão, sabe? Nós temos todas as coisas que a gente pode para ficar unido, né? Que sindicato, né? Conselho, coisas que a gente pode se unir para não deixar acontecer, e ao invés da gente fazer isso, a gente julga o outro, né? A gente julga outro colega. Uma tarefinha para ficar para vocês, sempre que vocês verem isso em grupos, né? Um desvalorizando o outro, um tentando diminuir o outro, tente não ficar neutro, porque quem fica neutro vai para o lado ruim, né? Mas tente não deixar o outro julgar, sabe? Para a gente conseguir ver se a gente consegue melhorar isso na nossa profissão, porque nós temos uma profissão muito importante, né? Aqui no Brasil, nós temos essa desvalorização em questão de conhecimento, mas você vai para fora, Estados Unidos, o consultório de médico, o farmacêutico está junto, porque eles já entenderam que quem conhece de medicamento é farmacêutico, entendeu? Então, o consultório médico tem farmacêutico do lado, sabe? Para o médico fala assim, olha, eu fiz o diagnóstico e é tal coisa. Aí o farmacêutico vira e fala, ótimo, então para tal coisa eu indico tal medicamento. Então, isso já é extremamente importante da gente se unir, principalmente para a gente defender outros farmacêuticos. Não estou falando para defender coisa errada, tá? Mas evitar ao máximo julgar. Você não vê médico julgando médico. É muito difícil acontecer esse tipo de coisa, por isso que a classe deles é uma das classes mais unidas que tem. Mesmo eles fazendo as besteiras que fazem, né? Que são coisas muito maiores do que nós, porque eles chegam a acontecer da pessoa morrer porque é um erro, alguma coisa assim absurda. Mas mesmo assim eles não se julgam, né? E eu queria muito falar isso com vocês para a gente começar essa parte aqui justamente para isso, tá? Por quê, né? Hoje vamos falar sobre essa questão do diferencial como suplementação, reconhecimento profissional. E o reconhecimento profissional, ele não vem sem algumas coisas, né? O reconhecimento profissional, ele está ligado
com várias coisas que a gente precisa desenvolver. A gente desenvolve isso com o tempo, lógico, mas algumas coisas a gente né, consegue ir achando, né, estudando e pesquisando, e a gente consegue essa autoridade. Não é autoridade, gente, de ignorância, não é autoridade de rigidez, tá? Não é uma autoridade que você precisa deixar de ser humilde, deixar de ser amigo dos balconistas, né? Como eu falei aqui, eu sempre gostei muito de trabalhar em drogaria pequena, né? Não essas pequenininhas. Eu sempre gostei de trabalhar em drogaria que não seja drogaria de rede, né? Aquela drogaria que você tem contato com o dono, você consegue conversar com o dono. Então, isso para mim é drogaria pequena, né? Mesmo que a drogaria seja imensa. Porque eu sempre gostei muito disso, sempre gostei muito de ser ligada às pessoas que eu trabalho, né? De fazer esse festinho surpresa para balconista, para fazer chá surpresa, chá de fralda surpresa para alguma grávida. Então, eu sempre gostei muito dessa ligação, né, de ser próxima, assim, do pessoal. E isso nunca tirou minha autoridade, isso nunca tirou a liderança que a gente tem, sabe? Porque é diferente, principalmente quando você aprende essa diferença de gestor e de líder, né? Tem diferença, mas as duas coisas podem estar no mesmo local. Aliás, elas deveriam estar, né? A pessoa que tem a habilidade de ser líder, ela tinha que estudar para se tornar um gerente, porque um gerente líder é uma das melhores coisas que pode acontecer numa empresa. E quando a gente fala sobre isso, quando a gente conversa sobre isso, essa parte da autoridade você tem que ter para conseguir mobilizar isso, sabe? Para conseguir fazer com que os balconistas te ouçam, que o gerente te ouça, que o dono te ouça, principalmente, porque você não vai conseguir fazer mudança nenhuma se o dono não te ouvir, né? Se o dono não acatar as coisas que você fala. E para você ter essa autoridade, primeira coisa que você precisa pensar, você precisa tentar colocar, é justamente aquele nicho que eu falei ontem, né? É você segmentar uma coisa que você consegue falar bem, que você consegue ter uma boa desenvoltura, né? Você consegue colocar isso num diferencial, né? E por que isso? Porque quando a gente tem autoridade em um assunto, né, específico, não que você não precise ter nos outros. Nós, farmacêuticos, éramos para ter, né? Era para termos várias autoridades, né? A gente tinha que entender tudo de medicamento. E a gente sai da faculdade aprendendo muita coisa, tendo aprendido muita coisa, mas é complicado porque é muita coisa. Então, não tem como a gente sair da faculdade especialista em medicamentos, especialista em exames laboratoriais, especialista em físico-química, especialista em análise instrumental, sabe? Não tem como a gente sair especialista em tudo. Então, isso que vai trazer é justamente a experiência mesmo. Então, eu sugiro que você, se você estiver começando, faça isso. Olha um ramo que você gosta. Eu quero ser, sei lá, industrial para cosméticos. Então, estuda cosméticos, estuda cosmetologia, estuda, sabe, essas coisas assim para dar uma autoridade em um assunto específico. Foca em uma coisa. Por mais que a gente tenha as outras matérias, né? Então, a gente que já trabalha, que já tem um local de trabalho, uma drogaria, ou que você não esteja trabalhando, né? Você esteja procurando, esteja desempregado, ou procurando abrir seu próprio negócio, foca em um assunto, sabe? Se você vê que na sua drogaria, por exemplo, vem muitas pessoas que compram medicamentos para hipertensão, por exemplo. Então, dá uma especializada nisso. Especializar, gente, que eu falo, não é fazer uma pós, tá? Eu já falei disso também nas outras aulas. Não vai ser a pós que vai te fazer ser um especialista em alguma coisa, né? Vai ser o seu conhecimento. Então, você tente estudar ao máximo aquilo, sabe? Tente estudar ao máximo aquilo. Porque quando as pessoas chegarem na sua drogaria e procurarem, né? Eu queria saber sobre esse remédio que eu tô tomando. Aí você olha, uma losartana, uma valsartana que seja. O balconista vai olhar para você e falar assim, pode ir lá nele, que ele é especialista em hipertensão, sabe? Se você escolher diabetes, por exemplo, pode ir lá no farmacêutico que ele é especialista em diabetes. Então, escolha uma coisa, né? Escolha um assunto que você consiga ser autoridade e que seja um diferencial. No caso, esse exemplo que eu dei de hipertensão e de diabetes é uma coisa, né? Todo balconista que tem 20 anos de farmácia já é praticamente um especialista, porque a quantidade de vezes que ele já viu aquilo, já viu o medicamento que funciona, que não funciona, porém,
é assim, 90% dos balconistas provavelmente nunca estudaram, sabe? Nunca pararam para ler sobre um antihistamínico, sobre. Ele sabe que é um antialérgico, mas o que esse antialérgico faz? Ah, ele diminui a alergia. Então, assim, não é isso que não é assim que funciona, entende? Eles já sabem, por exemplo, que medicamento controlado não pode ser tomado com bebida, tá? Mas por quê? Entende? Qual que não pode? É todos? Não, não são todos, e são alguns só. Então, qual que não pode, sabe? Então, eles não sabem esse tipo de coisa. Então, nós, como farmacêuticos, a gente tem que ter esse diferencial para a gente lembrar, né, o que é que a gente consegue fazer de diferente, né? Eu penso muito nessa parte de diferencial, porque, igual eu falei com vocês ontem, a questão de quanto que a gente merece receber, né? Se eu fosse hoje optar por quanto a gente merece receber, eu não colocaria mais de 4.500, que é o nosso piso, sabe por quê? Porque eu sei que eu sou uma farmacêutica que faço as coisas diferentes, mas não tem tantos farmacêuticos que fazem isso. Tem farmacêutico que está reclamando, que trabalha num lugar, que recebe R$ 4.500, recebe insalubridade, recebe vale transporte, vale alimentação e não sei o quê, e cesta básica, e está reclamando que não recebe mais, sabe? Mas aquele farmacêutico fez o quê para receber mais? A pessoa não faz um curso para mostrar, sabe, um certificado ali para mostrar. Eu tenho muito tempo já que eu não me preocupo com certificado, né? Porque eu não preciso mostrar para ninguém mais. Mas isso é interessante, sabe? Por mais que, eu não preciso lotar minha pasta de certificado. Não precisa, mas a pessoa precisa, o dono, ele precisa olhar para você e falar assim: olha, esse cara merece um aumento, porque ele estuda muito, porque ele ajuda muito, porque aumento é merecimento, sabe? O problema da gente, o problema dos nossos colegas, né? Porque vocês estão aqui comigo, vocês têm esse diferencial de estarem procurando uma coisa melhor, né? De estarem procurando uma atualização, alguma coisa assim que consiga colocar vocês à frente, consiga fazer com que vocês sejam diferentes, né? Porque ninguém gosta de ser igual, né? Ninguém gosta de ser igual. Então, quando os nossos colegas pensam desse jeito, eu penso nisso. Eu mereço ganhar R$ 10.000, tá? Eu sei. E não é porque eu sempre falei isso. Eu nunca falei isso, né? Nunca parei, inclusive, para falar isso em voz alta. Agora que eu falei que eu achei que eu fui lembrar disso. Eu nunca parei para pensar nisso. Por quê? Porque você chega numa drogaria, eu sempre fui de trabalhar em drogarias que tinham uma pessoa para cada coisa, né? Acho que foi uma só que eu trabalhei, que era só a própria balconista já era a ajudante de limpeza, então ela mesma que limpava as coisas da drogaria. Mas que era pequenininha da drogaria mesmo. Então, eu sempre trabalhei em drogaria que tinha cada uma função mesmo, né? Tinha a menina da limpeza, tinha a menina do caixa, tinha o gerente, tinha o balconista, tinha a pessoa da perfumaria, e eu não ficava lá no balcão quietinho do lado do gerente esperando o cliente chegar, sabe? Eu nunca fui de fazer isso. Eu ficava andando na drogaria, arrumando produto que caiu na prateleira, colocando certinho os medicamentos nas prateleiras. Gente, hoje eu chego em drogaria, vocês têm noção do que é isso? Eu entro na drogaria hoje é uma tristeza, porque eu entro na drogaria, eu começo a arrumar os negócios na prateleira, o povo chega e me pergunta se eu trabalho lá, direto, porque eu chego na drogaria e me dá agonia de ver as coisas fora do lugar, sabe? De ver uma coisa bagunçada. Eu sei que tem gente que não tem tempo de fazer isso, mas eu tô falando assim, o fato de ficar parada esperando acontecer, sabe? Eu sempre coloquei muito planejamento, né? Eu vou lançar receita segunda, quarta e sexta, vou mandar o arquivo para o SNGPC toda sexta, e sabe? Aquela coisa assim. Então, quando eu sempre fui de fazer um controle, porque eu sempre pensei assim, gente, se aconteceu uma coisa comigo e eu precisar ficar de licença, a farmacêutica que entrar no meu lugar vai ficar doida, sabe? Então, eu sempre pensei assim, se acontecer alguma coisa que eu precisar sair de uma vez, né, que eu não puder passar para ela, que eu não tiver tempo de arrumar minhas coisas, por exemplo, ela vai ficar doida se ela pegar isso aqui. Então, a parte de você ser uma autoridade num assunto não quer dizer que você precisa ser né, rígido, perder a humildade, essas coisas assim, não. Muito pelo contrário. Quando você é autoridade, é porque você domina várias coisas. Você domina um assunto, né? Em questão de assunto é um só. Você domina um assunto, você tem facilidade na comunicação, você consegue passar isso para o cliente de uma forma leiga,
né? Eu, por exemplo, raramente eu falo com um leigo medicamento. É muito raro. Eu sempre falo remédio, sabe? Quando eu vou explicar para o meu marido, por exemplo, eu falo medicamento, né? Que ele já está acostumado. Minha mãe, quando ela fala assim, eu fui na farmácia comprar tal coisa. Eu falei, não, mas você foi na drogaria, você não foi na farmácia. Então, esse tipo de coisa, eu não converso isso com o meu paciente, com o meu cliente. Eu não falo isso. Eu não chego para o cliente e falo assim, o medicamento tal, liga no sítio tal, e não sei o que, não sei o que. Eu não faço esse tipo de coisa. Então, quando o paciente chega, eu falo para ele de um jeito leigo mesmo. Eu falo, não, seu Zé, que esse remédio aqui, ele é bom para diminuir o xixi, sabe? Bom para aumentar o xixi, alguma coisa assim. Eu nunca falo com termo técnico, sabe? Porque o paciente é leigo, gente, o cliente é leigo, sabe? Se ele virar e pedir uma explicação mais elaborada, aí você destrincha uma explicação mais elaborada, mas fora isso, ele não te pediu isso, ele só quer entender aquilo que você acabou aquilo que você, né, aquilo que ele tem que fazer naquele momento, né? Então, a autoridade, ela envolve várias coisas, né? Não é só uma coisa. E eu só entendi isso quando eu percebi que eu já tinha feito vários cursos, eu tinha tentado me aperfeiçoar em várias coisas, porque eu sempre vi que faltava alguma coisa. Então, por exemplo, eu trabalhei na drogaria que me faltava liderança. Aí eu fui procurar saber sobre liderança. Falei, não é possível que eu tô fazendo errado. Aí eu fui procurar saber sobre liderança, fui estudar sobre liderança. Aí chegou na drogaria que só a minha liderança não bastava. Eu precisava saber ser líder e ser uma gestora, porque eu ia trabalhar como gerente. Então, eu fui estudar sobre gestão, né? Foi quando esse intermédio foi quando eu fiz a pós-gestão de pessoas. Então, eu cheguei na outra drogaria, eu descobri que eu precisava saber de marketing, porque a drogaria estava muito ruim de venda e eles estavam me contratando assim, como a última forma que eles tinham que fazer, porque eles estavam quase falindo. Então, eu comecei a mexer nas redes sociais, comecei a mandar mensagem todo dia para cliente, tal, e fui aprender a mexer com rede social, com Instagram. Aí eu fiz um curso de marketing digital, sabe? Isso eu fui só aprimorando essas coisas. Só que eu sei que tem gente que, primeiro, não gosta de estudar, e, segundo, não tem condições de estudar. Né? Muitos desses cursos que eu fiz foram gratuitos, tá? Muitos deles. Eu procurava na internet lá, curso gratuito e fazia. Por quê? Para mim, não fazer diferença, eu tenho um certificado. Não fazer diferença. Então, se para você também não faz diferença ter certificado, você quer fazer só para ter conhecimento, existem inúmeros sites aqui, né, sites brasileiros mesmo, em português, que você consegue cursos gratuitos, só que não tem certificado. Para você ter certificado, você precisa pagar aí 20, 40 reais, o que eu não acho caro para um curso. Mas eu nunca me preocupei com isso. Então, desses muitos cursos que eu fiz, liderança, gestão, marketing, consulta, atendimento, encantamento de cliente, todas essas partes que eu fiz, inclusive telemarketing, eu fiz curso de telemarketing, inclusive, para saber pós-venda. O curso de pós-venda, para mim, é um principal, sabe? Todo mundo que trabalha com varejo tinha que fazer curso de pós-venda. Pós-venda vende mais do que a venda, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia. Então, esses diversos cursos que eu fiz não foram cursos que eu paguei, eu fiz gratuitamente mesmo. Eu queria saber conhecimento, eu queria saber o que era aquilo ali, eu queria saber como que eu fazia daquela forma, sabe? Como que eu fazia do jeito certo. E quando eu via que tinha uma dificuldade em alguma coisa, por exemplo, tinha balconista que não conseguia vender, por exemplo, direito, né? Ele vendia assim, já estou aqui há 20 anos mesmo e tal. Eu ia no dono e sugeria ao dono de colocar o balconista para fazer um curso de venda, sabe? Eu ia lá no gerente e sugeria ao gerente de indicar um curso de vendas para esse balconista. Ah, mas o balconista não vai pagar por um curso. Lógico que não vai mesmo, tá? Mas um curso de, sei lá, 100 reais que seja para um balconista de vendas, se for 100 reais é um puto curso, né, gente? 100 reais é um curso grande de vendas. Você pagar um curso desse para um balconista, você ganha muito mais do que 100 reais com as técnicas de vendas que ele vai aprender, entende? Como é que fala? O investimento em pessoal, né, não é gasto, sabe? O dinheiro que você gasta com cursos para o pessoal, com curso para colaborador, não é gasto, é investimento. Então, eu sempre fui de ver alguma coisa errada, eu sugeria, eu via que tinha um balconista bem desanimado, eu tentava saber por que era. Às vezes era só uma coisinha que deu na família ali, mas às vezes não, às vezes a pessoa está cansada mesmo de trabalhar com aquilo. Todo dia é a mesma coisa, todo dia faz o mesmo tipo de coisa e tal. Aí eu sugeria mudar de cargo, sabe? Eu sugeria que ele fosse perfumaria, eu sugeria que ele fizesse uma outra coisa, eu mostrava uma coisa legal para ele, tipo,
interações medicamentosas, por que um medicamento interage com o outro, por que um liga no mesmo negócio que o outro, sabe? Então, eu nunca fui de ficar parada. Então, eu sei o quanto que eu valho, né? Eu sei meu valor na farmácia. Então, hoje, para uma farmácia me contratar, para eu ser farmacêutica nessa farmácia, meu filho, R$8.000. Não aceito menos que isso. Mentira. Só que eu não tenho essa vontade de voltar a trabalhar em drogaria. Como eu falei com você na primeira aula, eu tenho vontade de ter a minha drogaria, só que daqui uns bons anos. Então, eu tenho que ter esse valor na minha cabeça. Gente, eu sei que é difícil, né? Quem gosta de trabalhar com drogaria, fazer esse tipo de coisa. Ah, não, eu só aceito vaga de R$8.000. A gente sabe que não existe isso na drogaria, tá? A gente sabe que não existe, que mal paga um piso. Então, se você, que é você, sabe que você recebe, que você precisa receber R$8.000, que é o mínimo que você vale, o que você tem que fazer para conseguir isso? Fica chorando em casa, reclamando que ninguém te paga? Não, não vai adiantar. Entende? Igual eu falei lá, a sala escura. Você sabe que você tem 10 metros até a porta. Se você tá no escuro, você sabe onde. Você sabe que se você andar para frente, você vai chegar na porta, mas tá muito escuro, você não enxerga nada. Tá, mas se você não der o primeiro passo, você não vai chegar na porta nunca. Você fica ali esperando acender a luz para você chegar, você ficar esperando na sua casa ali bonitinho, o telefone tocar e falar: olha, senhor fulano, nós vimos aqui o seu currículo e nós vimos que o senhor merece receber R$8.000, pode vir aqui que nós vamos contratar o senhor. Não existe isso, nunca vai existir. Até se você for um puto farmacêutico, ninguém vai vir atrás de você assim, entende? Então se você não for atrás disso, não vai conseguir, tá? Mas não tentem fazer o que muitos estão fazendo agora, que é: eu mereço receber 8, 10 mil reais. Onde que pagam 8, 10 mil reais? Ah, pode ser que na indústria pague? Pode ser. Você entra na indústria e vai subindo de cargo, subindo, até chegar aos 10 mil reais. Pode ser? Pode. É para agora? Não. Porque você vai precisar dar uma boa evoluída numa indústria para você receber 10 mil reais, certo? E fora isso, você nem tem certeza que você vai receber 10 mil reais. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser receber isso, eu vou atrás de receber isso. Entende? Eu vou atrás de receber uma coisa que eu quero receber. Então, eu, por exemplo, falei com vocês que eu quase não trabalho com estética avançada, né? Quase não faço estética avançada mais. Só que, se uma pessoa me procura hoje para fazer uma massagem modeladora, por exemplo, eu sugiro para ela a estética avançada. Eu sugiro para ela uma lipoenzimática que queima gordura, que diminui celulite, que diminui estria. Por quê? Porque a massagem modeladora que eu iria fazer nela é R$200. As 10 sessões de lipoenzimática, não adianta fazer só uma, as 10 sessões de lipoenzimática são R$2.000. Entende? Então, eu não deixo de receber aquilo que eu acho que eu mereço receber. Por quê? Poxa vida, você vai chegar num lugar que você vai fazer uma cirurgia de nariz, por exemplo, né? Tipo meu, que é muito grande. Você vai fazer uma cirurgia de nariz, por exemplo. E aí o médico fala assim: olha, tem uma cirurgia que a gente faz, que é R$1.000, mas seu nariz vai ficar dolorido, né? E não vai resolver tanto. E tem uma outra, que é R$5.000, que eu consigo deixar seu nariz Gisele Bündchen. Qual que vocês vão escolher? A de 1.000 ou a de 5.000? É lógico que é de 5.000, entende? Por mais que seja R$4.000 a mais, mas você sabe que aquilo vai resolver o seu problema. Então, se você acha que você merece receber R$10.000, você tem que ir atrás dos R$10.000, sabe? Monte seu consultório, sugira a drogaria que abra um consultório dentro da drogaria, abra sua drogaria, abra seu laboratório, sabe? É mais complicado? Né? Eu tenho certeza que a parte de consultório, essas partes aí, a de consultório é a mais fácil de você conseguir receber esse valor e na quantidade mais de uma maneira mais rápida, né? Eu tenho 3 anos de consultório e é diferente, né? É diferente. A pessoa que faz investimento, por exemplo, em drogaria, ela sabe que ela não consegue recuperar isso em 3 anos. Né? Quem investe no laboratório sabe que é no mínimo 5 a 10 anos para você começar a ter somente lucro, né? Não ter que pagar as coisas que você usou para comprar o que está lá no laboratório, o que está na drogaria. Então, é um retorno muito mais difícil. O consultório, para mim, é o que eu acho mais rápido, tá? Para ter retorno financeiro. Lógico que não é o consultório em si, tá, gente? Eu falo trabalhar por conta própria. Quando começou com esse negócio né, eu comecei antes de trabalhar, ter o consultório, eu cogitei o atendimento a domicílio, né? Lógico que eu não trabalharia com estética avançada, eu ia trabalhar só com estética básica, mas eu tinha uma outra coisa para ir, sabe? Eu tinha um outro campo para ir, eu tinha um outro lugar para que eu conseguisse fazer isso.
Então, eu corri, né, para tentar fazer, e acabou que o negócio, a ideia do consultório surgiu rapidinho e eu não precisei trabalhar em domicílio. Mas eu cheguei a cogitar atender a minha casa, eu cheguei a atender a minha casa, né, montei lá na sala, coloquei a minha máquina na sala que eu comprei na OLX, comprei uma máquina na OLX, que é portátil, e coloquei na minha sala, eu arrumava a minha sala sempre que alguma cliente falava que ia vir. Então, é coisa que a gente tem que fazer, sabe? É coisa que a gente tem que entender. Quando eu comecei a fazer aqui na minha casa, eu comecei a atender um salão com estética básica. Então, assim, eu nunca pude ficar parada, sabe? Eu nunca consegui isso, porque é muito ruim, sabe? É muito ruim esse tipo de coisa. Você sabe que você tem capacidade de ganhar dinheiro, sabe? Porque por mais que as pessoas falam assim, ai, mas a minha vontade não é ficar rica. Não, mas ninguém vive de vento. Ninguém vive sem dinheiro. Então, a gente tem que ir atrás, sim. A gente pagou para ter a faculdade que a gente tem, então a gente tem que ir atrás de dinheiro, sim. E aí, logicamente, como eu falei com vocês, qualidade de vida tem que vir muito primeiro. Então, por isso que hoje eu considero isso como uma qualidade de vida que eu tenho, né? Eu tenho meu tempo, a liberdade de tempo, liberdade de lugar, eu posso trabalhar de onde eu estiver. Então, tem muita coisa que a gente precisa analisar antes da gente tentar colocar o que a gente quer fazer em prática, né? A gente precisa fazer justamente aquele planinho de ação que eu falei com vocês ontem. E para a gente ter autoridade nesse assunto específico, né, numa coisa específica, vocês precisam estudar, nem que seja assim, um pouquinho de cada coisa, tá? Para você ver o que você acha melhor. No meu caso, eu tive uma visão, assim, não sei como, eu tive esse insight de falar assim, eu vou estudar suplementos, sabe? Eu não sei, porque eu sempre fui muito assim, a pessoa fala assim, ai, não é bom, isso aí não faz bem. Eu falo, não, peraí, então deixa eu ver por quê. E aí eu vou procurar saber por quê. Então, quando falaram comigo que não prestava, não funcionava, suplementação não funciona, suplementação não resolve, né? Isso aí é igual água, o médico fala assim com a gente, que isso aí é igual água. Então, quando falavam isso comigo, eu falei, não, então peraí, deixa eu resolver, deixa eu ver o que é isso aqui, porque tá me incomodando, né? E aí eu fui descobrir o que era a suplementação. E isso foi um diferencial porque, primeiro, todo mundo que eu trabalhei tinha um preconceito com suplemento. Então, quando eu chegava e falava, falava assim, você quer qual artigo? Você quer o artigo que prova que melhorou a esclerose múltipla ou você quer o artigo que prova que melhorou a hipertensão arterial? Ah, mas isso aí eu não acredito. Tá, você quer quantos artigos? Você quer 50 mil para imunidade ou você quer os outros 200 mil para doenças degenerativas? Entende? Então, quando quando você mostra autoridade em uma coisa, quando você mostra que aquilo que você estudou foi de um artigo, foi de uma pesquisa de anos, foi de um livro de um médico muito importante, chegava um tempo que se eu falasse qualquer coisa, as pessoas ouviam. Os balconistas falavam assim, tá bom, vou fazer. Tá bom, eu quero, né? Teve um balconista, inclusive, que eu fui parar a pensar esses dias agora, que eu tava analisando. Eu trabalhei na drogaria e essa balconista, ela já era casada há 8 anos com o marido dela e ela não conseguia engravidar. Ela era doida para engravidar, só que aí ela não conseguia engravidar. E aí era aquela pessoa assim, que falava assim, quando vier, né? Quando vier, a gente vai... era o tempo de Deus, né? Era o tempo de Deus, tal. Realmente, era o tempo de Deus. Só vai acontecer se Deus quiser, minha filha. Não tem outra coisa, né? Só que você precisa dar uma forcinha pro seu organismo. Se faltam as coisas necessárias para o seu organismo, não adianta você tentar fazer uma coisa. Não adianta você querer melhorar de uma doença. Lógico que acontecem os milagres, sim. Só que não adianta você querer melhorar de uma doença se você não trata essa doença, né? Então, você precisa tratar de todas as formas. O seu corpo consegue tratar todas as doenças. Só que você precisa dar uma fortalecida nisso aí. Então, quando você coloca isso, quando você... Aí, tá, eu já tava falando da menina, né? Já desfoquei, tá vendo? E aí eu peguei, conversei com essa moça, conversei com a balconista, eu trabalhei 9 meses nessa drogaria, e eu conversei muito com ela, e aí era daquele pessoal bem incrédulo, assim, sabe, em relação à suplementação, porque já tinha, acho que 10 anos que eu trabalhava em farmácia, ela era novinha. Só que o primeiro emprego dela foi farmácia, ela nunca mais saiu de farmácia. E aí
Eu conversei muito com ela, fui falando com ela. Foi quando eu comecei a estudar sobre suplementação. E aí, a primeira coisa que eu estudei foi gestação, sabe? Foi antes de engravidar, o que você precisava tomar antes de engravidar. E eu lembro que eu passei muito artigo para ela, eu passei muita revista científica, eu passei livros para ela ler, porque a hora que eu li o livro, eu falava assim, velho, ela precisa saber disso. E aí, quase que eu falei o nome dela aqui, né? E aí, eu passava para ela. E aí, fui falando, fui mostrando para ela, mostrando para ela, mostrando para ela. Quando eu saí da drogaria, né, tem 5 anos que eu saí da última. 5 anos. Tem 5 anos que eu já estudo suplementação, até mais ou menos isso, 4 anos e pouquinho. Quando eu estava na outra drogaria, né, que eu tinha saído dessa para passar para uma outra, eu vi uma foto dela, depois de um tempo, lógico, depois de um tempo, eu vi uma foto dela no espelho, com o barrigão, no status do WhatsApp. E aí eu fui conversar com ela. Quando eu fui mandar mensagem para ela, ela falou assim, Lua do céu, eu tava doida atrás do telefone porque eu tinha perdido ele e tal, não sei o quê. Olha o que aconteceu, eu tô grávida, né, falou o nome do filho dela, que eu não lembro, eu tô grávida e tal, e depois de anos, eu só consegui agora. Eu tenho certeza que foi você que me ajudou. Tenho certeza que você ajudou a mão de Deus, sabe? Tipo assim. E aí, eu falei, olha só, né? É uma coisa que pode ter sido uma coincidência? Pode. Pode ter sido que agora, aquela hora, era a hora dela engravidar? Pode ser, sabe? Mas ela notou melhora no desempenho dela, na resistência diária dela, de como ela dormia, em como ela acordava, em como ela estava comendo. Ela notou diferença em tudo depois que eu fiz as dosagens otimizadas para ela. Então, a suplementação, ela é um diferencial, principalmente porque a pessoa, ela tem a impressão que ela tá tomando uma coisa que é igual água, né, que não faz mal, só que faz extremamente bem para o organismo dela, entende? Então, por isso que eu peguei esse assunto como um diferencial, porque é um assunto que está em expansão, né? Eu estudei os 4 tipos, né? Nutricional, alimentar, esportiva e estética. Meio que é tudo meio que junto, né? Porque você precisa estudar. Por exemplo, colágeno é um suplemento nutricional e estético, né? A cafeína é um suplemento que é esportivo e nutricional, porque a gente precisa de cafeína para melhorar o ânimo e tal. Então, existem, né, várias vertentes, mas é tudo a mesma coisa, assim, é tudo parecido, tá? Então, eu escolhi ser autoridade em suplementação justamente porque era um assunto que é diferente, né? É um assunto que as pessoas não falam que são especialistas em suplementação, a não ser um profissional de educação física, que é personal, que é treinador, né? Aí ele especializa em suplementação esportiva, né? Então, o que eu mais acho curso hoje é isso. Então, a autoridade em um assunto específico te dá essa autonomia, sabe? Te dá essa carga, sabe? Deixa eu só ver as perguntas aqui. Bira, para você trabalhar em domicílio, você só não pode fazer coisas avançadas, tá? Então, se você quiser trabalhar só com prescrição, com revisão farmacoterapêutica, com acompanhamento farmacoterapêutico, principalmente em idoso, sai muito, o pessoal procura muito, tá? Você consegue sim fazer o atendimento em domicílio, porque ele é muito importante, principalmente para pessoas que não podem se deslocar, né? Então, agora, por exemplo, na pandemia, eu notei que aumentou muito. Atendimento online e a domicílio aumentou, assim, pra caramba. Praticamente todo mundo quer atendimento online ou atendimento em domicílio, né? Mesmo com a pandemia, a gente tem que fazer essas orientações, né? Eu deixei muito claro isso sobre os meus pacientes, né? Sobre o negócio de não deixar passar, não esperar acontecer as coisas e tal. Então, o atendimento em domicílio cresceu muito e eu acho que é uma boa o atendimento em domicílio. Eu gosto muito de consultório, tá? Porque eu gosto de ter um lugarzinho ali tal que atende, ou um atendimento online mesmo, que eu consiga atender várias pessoas. Lógico que você consegue atender muito mais no atendimento online do que no atendimento, né, no consultório, porque até que a pessoa entra ali, você começa a conversar com ela, você limpa depois o lugar, você troca as coisas do lugar, né, arruma a sua sala para receber o próximo paciente, você não, né, o atendimento online você não precisa dessas coisas, o atendimento online é mais rapidinho, é mais prático, tá? Mas você pode, sim, você pode atender você pode atender em domicílio, tá? Sem precisar de um consultório. Você pode atender como profissional autônomo, igual o enfermeiro faz, técnico de enfermagem, aqueles cuidadores de idosos, pode fazer isso sim, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que eu falei foi
a autoridade em um assunto só, né? Em uma coisa só. Tem autoridade em um assunto. Então, assim, esse assunto, gente, ele abrange inúmeras coisas. Então, por exemplo, você pode ser especialista em saúde da mulher, por exemplo, saúde do idoso, igual eu acabei de falar. Então, você é especialista em saúde do idoso. Então, você, por exemplo, quer trabalhar com atendimento online para idosos, entende? Então, seja autoridade em um assunto, por quê? Quando você é autoridade em um assunto, as pessoas, por exemplo, conversam comigo, me perguntam sobre medicamentos. Elas me perguntam sobre o que o medicamento faz, né? Por quê? Porque eu sou farmacêutica, né? Então a pessoa entende, quem já sabe a nossa capacidade de conhecimento sobre medicamentos, me perguntam direto. Então, assim, não deixaram de perguntar para mim em relação a medicamentos, mesmo eles sabendo que eu sou especialista em experimentação. Entende? Então, não quer dizer que você ser especialista em uma coisa, autoridade em um assunto, você vai deixar de fazer as outras coisas. Não é, né? Quer dizer que quando chegar uma pessoa na drogaria ou no seu consultório com aquele assunto que você é especialista, você vai encantar aquela pessoa, porque a hora que você falar com ela os termos, as coisas, explicar e dar exemplo e tal, a pessoa vai te ter como uma referência, entende? Então, assim, quando pensam em pedir informações sobre medicamentos, eles pensam assim, o que a gente pode mandar? Ah, tem Luciana que é farmacêutico, tem fulano que é farmacêutico, tem isso aqui que é farmacêutico. Quando eles pensam em mandar uma coisa sobre suplemento, né? Ô, Luciana, olha, eu quero saber se esse medicamento, se esse suplemento aqui é bom. Quem que eles lembram? De mim. Eles vão mandar para mim, né? Então, até que tem, inclusive tem mensagem aqui no meu WhatsApp, já com as fotinhas ali, que eu já sei que é de suplemento para saber se é bom ou não. Então, as pessoas já têm essa referência. Você precisa ter autoridade em um assunto para você ser referência para as pessoas, entendeu? Para o pessoal saber, né, como é que é isso aí. Bira, a parte de atender em domicílio, para conseguir mais cliente, é complicado porque o que acontece é que quando a gente tem atendimento em domicílio, para você ter ideia, os meus atendimentos em domicílio são diferentes das pessoas que vão no consultório. Quem gosta de ser atendido em domicílio não gosta de ir em consultório, não pode ir em consultório. Então, a parte de conseguir mais cliente pode até ser que seja bom pelo fato do marketing boca a boca, né? Pela indicação, porque né, te indicaram e tal. Mas, normalmente, uma pessoa que indica, por exemplo, a pessoa que indicar você para ser para uma outra pessoa, normalmente essa outra pessoa quer um atendimento em domicílio também. Então, não pode levar muito em consideração que você vai conseguir mais clientes se você primeiro atender em domicílio, tá? Se o assunto for esse, tipo assim, a única coisa que você pensa primeiro é conseguir mais clientes. Se você quer trabalhar com atendimento em domicílio, só a domicílio, ótimo. Você não precisa ter um consultório. Entendeu? Não precisa preocupar com o consultório. Mas não, você quer ter o seu consultório, mas de imediato você vai atender domicílio para conseguir cliente. Não recomendo, tá? Primeiro, porque hoje o consultório, igual a forma que eu ensinei a fazer ontem, você não tem custo com o consultório. Então você pode abrir o seu consultório e ir testando as coisas. Segundo, o cliente que ele vai, o paciente que vai na consulta, na clínica, ele já tem esse perfil de ir na clínica, entende? Hoje, por exemplo, eu só compro coisa de internet. Gente, eu não consigo comprar coisa em loja mais. Existem muitos anos já que eu sou assim. Porque eu sempre, como eu falei com vocês, eu sempre fui acima do peso, né? Então eu nunca achei roupa que me servisse nas lojas. Eu só achava na internet. Então tem anos, acho que desde 2014, 2013, 2014, que eu só compro roupa pela internet. Eu só compro roupa pela internet. Pode abrir uma loja plus size aqui do lado da minha casa, que eu vou continuar comprando roupa pela internet. Entendeu? Porque o meu perfil é de comprar coisa pela internet. Eu compro tudo pela internet. Você tem ideia? Eu tenho preguiça de ir na loja de cosmético comprar coisa. Eu prefiro comprar pela internet e esperar chegar. Então, o meu perfil não é um perfil de ir em loja. As pessoas não podem se basear assim. Por exemplo, aqui no meu bairro tem muita gente que compra na internet. Se tiver uma loja aqui, todo mundo vai comprar na loja? Não, porque se você já tem um perfil de gente que vai comprar só pela internet, ela vai continuar comprando pela internet. Entendeu? Se o seu foco for atender em domicílio para depois migrar para um consultório, eu não te recomendo fazer isso. Eu recomendo você abrir um consultório de uma vez e começar a trabalhar em marketing. Questão de marketing, tá? Marketing básico mesmo. Aprenda um básico de marketing.
né, não precisa comprar um puta curso de marketing, né, igual eu comprei o meu de 5 mil reais aí, não precisa comprar esse curso enorme de marketing. Você pode comprar, olhar mesmo, não precisa comprar curso. Pode olhar no YouTube, tem tudo lá ensinando como que faz marketing para coisa local, entende? Para negócio local. É mais difícil de achar, porque é muita coisa que tem. Você não sabe quem que você acredita. Mas você pode começar testando, entendeu? Pode começar a testar isso, tá? Mas se for uma coisa assim, se for algo que você... se for uma coisa que você quer testar para levar para o consultório, aí é mais difícil, tá? Mas o atendimento em domicílio, você pode conciliar atendimento em domicílio com o consultório. Aí você que sabe, tá bom? São até fontes de rendas diferentes. Você pode colocar que você atende no seu consultório segunda, quarta e sexta, e você atende domicílio terça e quinta. Entendeu? Você pode fazer as duas coisas, não tem problema. Mas o perfil de pessoas vai ser diferente, tá bom? Então, a mensagem aqui da Lenita. É bom, né, Lenita? Eu gosto muito. Eu gosto muito de ser diferente, sabe? Eu sempre gostei muito de ser diferente, assim. Eu sempre achei que a gente tinha que ser... a gente estuda muito para a gente ficar sendo taxado de entregador de caixinha, né? Eu nunca aceitei isso, não. Mas vamos lá. O segundo passo que a gente tem que fazer para a gente conseguir desenvolver isso, sabe? Desenvolver essa parte de autoridade, né? De ter reconhecimento profissional, é justamente começar a traçar esse caminho, começar a fazer as coisas, começar a colocar os objetivos no lugar deles. Como assim? Se você trabalha para uma pessoa hoje, você vai começar a sugerir mudanças. Se você já tem o seu negócio, você vai começar a fazer mudanças. O que são essas mudanças, né? Primeiro, você pode enumerar. O que você pode começar a fazer? Por exemplo, uma das coisas que você pode começar a fazer, que tem lucro, por exemplo, né? Que é uma mudança, né? Um teste, mas que já dá um lucro, é justamente começar a cobrar pela consulta. Começa a cobrar, tipo, 20 reais por uma consulta. Entende? Começa a cobrar 30 reais por uma consulta. Mas aí você faz aquela consulta que seria 200 reais, sabe? Faz uma consulta boa mesmo. Senta com o cliente, né? Conversa com ele. Isso tô falando pra drogaria, tá, gente? Consultório não cobra 20 reais, não, pelo amor de Deus. Custamos chegar nos 180, 200 reais. Aí vocês não cobram 20 reais, não. Mas drogaria, você pode sentar ali com o cliente, faz uma consulta com ele, pede ele para levar todos os medicamentos dele, que você vai organizar tudo para ele, que você vai fazer caixinha, que você vai separar coisa para ele. É uma coisa que, tipo assim, a pessoa vai pagar 20 reais achando que tá pagando muito, né? É pouco para você, porque você vai dedicar um bom tempo àquilo ali. Mas depois ela vai pagar 80 reais rindo, porque ela sabe como que é isso, sabe? Então, sugira colocar esse tipo de coisa, sugira começar uma consulta farmacêutica na drogaria, fale com o dono, fala, olha, imagina se a gente pegar, eu fiz aqui uma tabela, né? Fala com ele, mostra para ele, fala, eu fiz aqui uma tabela, que se a gente atender 10 pessoas, 20 reais por dia, são 200 reais, né? 200 reais a mais. Aí, desse valor de consulta farmacêutica, 50% é seu, 50% é dele, tá, gente? É dividido. A consulta farmacêutica não é para a drogaria toda. Não é tudo para drogaria. Quando a gente sugere a consulta farmacêutica, a gente precisa colocar isso para o dono, tá? Eu quero começar a fazer consulta farmacêutica na drogaria. Eu preciso disso para começar, tá? Beleza. Só que, como é uma consulta, né? Como vai pegar muita parte do meu tempo, do meu conhecimento, eu estou especializando nisso, né? O que a gente receber de consulta é 50% meu e 50% dele. Da drogaria, certo? Isso, gente, tem drogaria que o final do mês dava, tipo assim, R$1.800, R$1.900, quase R$2.000 de consulta. Ou seja, dava R$4.000, né? Dava 2.000 para mim, 2.000 para a farmácia. Então, dava 4.000 conto de consulta, isso no final do mês. Que quando o pessoal começa a pegar, começa a entender isso, sabe? Eles fazem fila na drogaria para ser atendido. Faz fila. Você pode colocar dia. Qual que é o dia que menos tem movimento na drogaria? É quarta-feira. Ótimo, então a consulta farmacêutica vai acontecer só na quarta-feira. Vocês vão ver que eu vou fazer fila para acontecer a consulta, para o pessoal participar da consulta. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a sugerir esses tipos de mudança. É começar a mudar as coisas. É dar um primeiro passo, igual eu falei com vocês. É dar o primeiro passo. Você não sugerir uma mudança, o dono não vai virar para você e falar assim, que tal a gente começar com consulta farmacêutica? Não vai. Tá? Não vai. E se ele começar com essa ideia, é muito mais difícil de você convencer ele que você merece ganhar mais do que ele, do que se você falar com ele. Porque
Pensa comigo, você chega para ele com uma puta de ideia, né? Que é uma coisa que vai melhorar o faturamento, vai trazer mais cliente, porque quando o cliente está ali na fila esperando, ele compra mais coisa, tá? Então ele melhora o faturamento da loja, melhora a entrega da loja, indicação, fidelização de cliente, tudo isso. E aí você chega com essa ideia para ele, um projeto imenso para ele, de uma coisa que pode ser enorme. E depois vocês podem construir um consultório da farmácia. Você chega com uma ideia dessa para ele, você acha que ele vai hesitar em falar que 50% não vai ser seu? Eu duvido. Agora, se ele estudar a possibilidade antes de você, se ele falar assim, que tal a gente montar um consultório? Que tal ser assim, assim? Acabou. É difícil demais você conseguir uma porcentagem disso aí, tá? Porque vai ficar parecendo que você só aderiu porque você trabalha lá. Então, é muito mais fácil você começar a sugerir, porque o não você já tem, sabe? Tem gente que tem medo de falar com o dono, como se o dono fosse bater, sabe? Ai, mas se eu falar com fulano vai fazer o quê? Vai te bater? Não vai. O máximo que ele pode falar é falar não. Porque xingar também não pode. Se ele me xingar, eu xingo ele. Porque não tem motivo. Entende? Então, você precisa sugerir mudança. Você precisa colocar no papel mesmo. Coloca no papel. Escreve o que você quer fazer. Ah, eu tô na drogaria hoje, que eu não tenho vontade de sair dela. Eu amo trabalhar nessa drogaria. E lá, a única coisa que falta é um consultório, sabe? Então, é a única coisa que falta, ótimo. Então, vai lá e tenta fazer isso. Tenta melhorar isso. Porque é justamente esse primeiro passo que você vai dar, que você vai mostrar para o dono, para o gerente, sei lá, que você quer, o que você quer é melhorar a drogaria, seja ela em faturamento, né, fidelização de clientes, independente, entende? Então, você precisa dar esse primeiro passo aí para você começar a traçar seu caminho, né, para que comece a fluir o que você tem de ideia, tá? Um outro passo que você precisa completar, que você precisa fazer, é aquilo que a gente estudou nas 2 primeiras aulas, tá? É o que você gosta de fazer, o que você quer fazer para a vida toda, né? E como que você vai fazer aquilo. Ou seja, pegar toda aquela tabelinha de o que, quando, como, quanto, quem, onde, né? Você vai pegar isso e vai fazer isso, essa tabela inteira, porque se você não fizer, você não sabe onde você está e nem onde você quer chegar, tá? Eu tava falando conversando com vocês, lembrei de uma coisa. Quando a gente tá num lugar, trabalhando num lugar que a gente gosta, sabe como é que a gente decide, sabe como é que a gente pensa, como é que a gente consegue imaginar se a gente gosta de trabalhar ali mesmo, ou se a gente é só rotina, sabe? Quando que você consegue descobrir esse tipo de coisa? Quando chega sexta-feira e você não tá feliz com a sexta-feira. Você não fica triste na segunda. É isso que prova que você gosta de onde você está. Se hoje você trabalha numa drogaria, numa indústria, numa distribuidora, num laboratório, e você fica feliz quando chega sexta-feira, tá ruim. É porque não é isso aí que você quer, entende? Agora imagina daqui 20 anos você sendo infeliz toda segunda-feira quando você for trabalhar nesse local, entende? Então, quando vocês param para pensar nisso, vocês vão entender, vocês vão conseguir achar onde vocês querem trabalhar. Vocês vão conseguir achar qual que é o local certo. Se é trabalhando no seu próprio negócio, se é tendo o seu consultório, se é tendo a sua drogaria, se é trabalhando em uma drogaria, né, uma drogaria de grande porte, uma drogaria de médio, de pequeno porte, se é numa indústria, se é num laboratório, entende? Então, você só consegue descobrir onde você quer trabalhar se você fizer como é que eu vou dizer, essa análise, né? Você tem que olhar, você tem que analisar como que você se sente trabalhando onde você está hoje, tá? Porque se você fica triste na segunda-feira e fica feliz porque chegou sexta-feira, tá errado, tá? Um exemplo disso é que quando tem feriado na sexta-feira, eu fico agoniada, porque quando dá domingo, eu já tô com um monte de ideia para fazer, um monte de coisa para fazer, tipo assim, de pensar, de colocar em prática, de testar, né? E a segunda-feira parece que nunca chega. O domingo parece que é enorme, sabe? Lógico, gente, que não tô falando que a gente quer trabalhar o tempo todo, não, tá? Sábado e domingo, para nós aqui, é sagrado, né? Hoje eu tô fazendo a live com vocês aqui, mas até a minha turma da fraternidade eu passei para sexta-feira, porque sábado e domingo é o dia que tá todo mundo em casa, né? Então, é de curtir mesmo. Não tô falando que você tem que trabalhar o tempo inteiro, não, tá? Eu tô falando questão de sensação mesmo, né? Eu fico aqui no sábado e no domingo. No domingo, por exemplo, às vezes me vem uma ideia na cabeça que eu preciso fazer, eu preciso falar assim, eu preciso fazer tal coisa assim,
que eu faço? Eu pego a minha agenda, vou lá segunda-feira e anoto a ideia que eu tive. E acabou. É só aquilo ali que eu fiz. Eu gastei nem um minuto para fazer aquilo. Entende? Então, eu não gastei meu dia fazendo uma coisa assim. Mas é o sentimento, sabe? É ficar doido para chegar segunda-feira, para você ir lá e testar uma coisa nova, para você aprender, sabe? Esse tipo de coisa. Quando seu dia tem 30 horas, né? Pois é. Quando a gente pensa assim, sabe? Quando a gente pensa que tá demorando a acabar. Gente, eu já senti desse jeito, é muito ruim, sabe? E pior ainda é quando a gente sabe que tá demorando para acabar, custa dar 5, 6 horas da tarde para você ir embora, e você sabe que você vai ter que pegar um ônibus lotado, um outro ônibus entupido e chegar em casa 3 horas depois. É ruim demais, gente, é ruim demais, tá doido? Quando você tá com um sentimento ruim e você ainda tem esse pensamento, você tem trânsito, sabe? Que você tem ônibus, metrô para pegar, é muito ruim mesmo. Então, não façam isso com vocês, sabe? Isso envelhece mais rápido, deixa a gente mais estressado. Consequentemente, aumenta o estresse oxidativo, tá? Você lembra que eu falei com você na primeira aula, que era o estresse oxidativo? O estresse oxidativo causa câncer. Então, isso, uma das principais coisas, já vai eu entrar no assunto do estresse oxidativo de novo. Uma das principais coisas que causam câncer hoje é o estresse oxidativo, e uma das principais coisas que causa estresse oxidativo é o emocional, tá? Já tem estudos comparativos já de mulheres, principalmente mulher, o emocional da mulher mexe muito com ela. Existem estudos já de mulheres que desenvolveram câncer, tá? Câncer, principalmente o câncer de mama e o câncer de útero, que quando eles foram analisar, né, a vida dessas mulheres, elas tinham perdido alguém no período de 2 anos, ou separado, né, do marido, ou perder um filho, ou perder uma mãe, um pai que era muito ligado, né, ou perder um marido mesmo. Então, assim, quando eles foram analisar essas mulheres que tinham câncer, quase todas, acho que 95% delas, tinham perdido uma pessoa, tinha acontecido uma coisa muito triste com ela num período de 2 anos. Ou seja, quando acontece isso com a mulher, né, a mulher é pior ainda. Eu não lembro por que a justificativa deles da mulher ser pior, mas eu acho que é questão de hormônio mesmo. A mulher tem o estresse oxidativo mais alto. Então, quando acontece esse tipo de coisa, acontece essas perdas, né, que acontecem mesmo, naturais, né, assim, acontece um índice muito alto de estresse oxidativo. E aí, consequentemente, né, a pessoa desenvolve um câncer independente, tá? Não era, eles analisaram o câncer de útero e o câncer de mama, mas todo curso, todo câncer é assim, tá? Todo câncer, ele tem essa incidência maior de estresse oxidativo. E aí, a corda arrebenta no lugar mais fraco. Onde você tem uma tendência maior a desenvolver câncer, onde você tem um gene, né? Um gene que está ali, que está adormecido, por exemplo, é um gene familiar, por exemplo, né? Está ali adormecido. Não necessariamente você tem que ter aquilo, né? Porque a sua bisavó teve, que sua avó teve, que sua mãe teve, que você tem que ter, tá? Aquele gene pode ficar adormecido ali. Mas se você tem o mesmo ambiente que a sua mãe tinha, que a sua avó tinha, come as mesmas coisas e passa pelas mesmas coisas, consequentemente você vai desenvolver aquilo. Isso chama epigenética, tá, gente? Depois que eu aprendi epigenética, eu fiquei apaixonada. Inclusive, eu comecei a estudar suplemento por causa de epigenética, tá? Eu falei com vocês que eu ia acabar de falar nessa terceira aula sobre isso, né? Mas é porque é muita coisa que se eu começar a falar aqui, nós vamos estar quase uma hora de live já e eu vou começar a falar horrores aqui. Mas, resumindo, justamente por isso que eu comecei eu coloquei essa minha autoridade toda voltada à suplementação. Porque quando eu estudei estresse oxidativo, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Porque como acontece, a única coisa que é diferente, pra vocês terem ideia, eu achava que suplementação era muito, muito difícil de estudar, né? Porque é muita coisa. Só que o que é difícil é a gente entender, né, para que serve cada coisa. É complicado mesmo. Eu até hoje tenho eu busco muita tabelinha mesmo para lembrar, porque é coisa que, né, não tem como a gente fazer, não tem como saber tudo, não tem como decorar tudo, é muita coisa. Você tem que pensar em todas as vitaminas, todos os minerais, todos os hormônios, não tem como. Então, eu sempre coloco uma tabelinha, alguma coisa para lembrar. Mas como eu tenho muito caso que é comum, né,
Então, a gente já meio que decora isso. Quando eu comecei a trabalhar com suplementação, eu achei que a melhor forma de suplementar era com a suplementação individualizada, né, que é a que eu faço hoje, que ela é individualizada e otimizada. Ou seja, nenhum paciente meu tem vitamina igual ao outro. A prescrição é diferente. Só que isso varia de acordo com a patologia da pessoa. Se ela já tem uma patologia ou se ela quer evitar uma coisa assim, tá? Em farmácia, nós temos uma boa quantidade de vitaminas, mas são vitaminas fracas demais, tá? São pouquíssimas coisas ali que funcionam de verdade. Por quê? Quando foram criadas, eu falei com vocês na primeira aula, né? Quando foram criadas as tabelas de gestão diária, elas foram criadas na Segunda Guerra, ou foi na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, eu acho, que eles criaram essas tabelinhas, e até hoje nós temos elas como referência, porque a gente segue a Federação, é uma americana, tá? É Federação, não sei o que lá, americana, que é a FDA. A gente segue ela. Então, quando eles mudarem lá, nós vamos mudar aqui. Só que eles não vão mudar lá, porque para eles não faz isso. Então, o que acontece? Uma dosagem hoje, por exemplo, de vitamina C é 45 miligramas por dia. 45 miligramas por dia é literalmente como se você estivesse tomando só água. Entende? Água faz mal? Não. Faz bem? Faz. Mas ela trata uma doença? Não. Entende? Então, assim, como que você consegue melhorar questão de infecção de urina? Infecção não, né? Suponhamos que a pessoa está ali no iniciozinho de infecção de urina. Adianta ela tomar só um copo d'água? Não, não adianta. Se ela toma 1 litro por dia, ela tem que passar a tomar 2. Porque aí ela consegue eliminar isso daí e acabar com esse negócio de uma vez. Né? Sabe aquele iniciozinho que todo mundo tem, né? Que você vê que a pessoa relata ali, eu tô começando a ter infecção de urina, porque eu fui no banheiro, urinei e parece que não acabou a urina, ficou ali ainda, um pouquinho. Sabe? Esse comecinho que dá, isso melhora com água. Só se tomar muita água, você melhora aquilo. Né? Lógico que tem que tomar cuidado com, né, incidências, essas coisas todas. Mas, resumindo, vai resolver se a pessoa tomar só um copo de água? Não vai resolver. Ela precisa tomar pelo menos 2 litros de água. Isso depende do corpo da pessoa e do peso da pessoa, tá, gente? Não é a pessoa que tem... ela pode ter 50 anos. Se ela tem 50 quilos, ela tem que tomar uma quantidade pouca de água, lá, uma quantidade certa de água, bem menor do que quem tem 80, 90 quilos, tá? É diferente. É cálculo de peso mesmo. Então, quando a gente suplementa, a gente faz isso. Quando a gente suplementa com dose otimizada, a nossa suplementação ela vem baseada em inúmeras pessoas que fizeram essas vitaminas, que tomaram testando essas vitaminas, tá? Então, por exemplo, é diferente quando você toma o cloreto de magnésio de noite, ele te dá sono, tá? Ele melhora seu sono. É um Rivotril da vida? Não, não é um Rivotril da vida. É justamente por isso que é suplemento, né? Você vai tomando ele ali com o tempo, o seu organismo vai acostumando com aquilo e vai criando formas de trabalhar com aquele magnésio que está ali. Então, ele equilibra o seu organismo, tá? Por que tem que ser uma dosagem muito maior do que falam na ingestão diária recomendada? Porque ninguém hoje está imune, entende? Por quê? O que aumenta o estresse oxidativo? Um resumo, né? O estresse oxidativo é aquele que causa as espécies reativas de oxigênio, quando acontece, né? Quando acontecem as espécies reativas de oxigênio, e aí elas saem como radicais livres, elas estão faltando um átomo ali, elas vão grudar numa outra célula para pegar o átomo daquela célula para ela conseguir se estabilizar. Só que ela não se estabiliza e desestabiliza a outra célula, entenderam? Então, resumindo, o estresse oxidativo é isso, não sei se vocês vão lembrar. Então, quando acontece esse tipo de coisa, um radical livre, ele chega na célula, ele começa a deteriorar aquela célula. Por quê? Porque ele encosta numa célula para roubar o átomo e não consegue. Encosta na outra célula, não consegue. Aquela célula que ele encostou está sem átomo, já está desestabilizada, a outra também está, a outra começa a ficar... O câncer é isso, é estresse oxidativo. Então, o que aumenta estresse oxidativo? Tabagismo, sedentarismo, poluição, conservantes, pesticidas, aquele negócio que coloca ali, agrotóxico, tudo isso. Carboidratos refinados. O que a gente consome hoje, gente? Fruta tem agrotóxico, né? Os alimentos têm conservante.
Nós vivemos num planeta extremamente poluído. Mesmo que você more na roça, na fazenda, não interessa. Eu falo isso direto, né? Eu antes acreditava que quando você ia morar na roça, a qualidade de vida melhorava por causa como é que fala? Justamente por causa do ar, né? Por causa da poluição. Então eu falava assim, não, isso aí resolve só com você morando na fazenda mesmo. Só que aí, quando eu fui ver uma reportagem uma vez, que falou que a areia do Saara chegava aqui no Amazonas em toneladas por ano. São toneladas por ano. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, né? Então não vai ser o ambiente que não vai chegar aqui, né? Não vai ser a poluição que vai chegar aqui. Então, não existe um lugar seguro hoje com o que a gente tem, sabe? Com a gente convive. Ah, Luciana, então quer dizer que eu preciso deixar tudo para lá? Eu não posso comer alimento que tem agrotóxico, que tem conservante? A não ser que você consiga produzir no seu solo, que você vai precisar nutrir ele. Por quê? Nosso solo não tem mercúrio, nosso solo não tem iodo, você precisa colocar ali para você ter os nutrientes nas verduras e nas frutas. Você vai conseguir fazer isso? A maioria não consegue. Então, o que você vai fazer? Suplementar. Porque se você não suplementar, você não consegue ter nutriente necessário. Gente, magnésio, que é o principal mineral que a gente precisa ter no nosso organismo. Existem mais de 300 reações que precisam do magnésio, como um cofator, como uma pró, alguma coisa. Existem 300 reações no nosso organismo, inclusive para o nosso miocárdio funcionar, ele precisa de magnésio, sabe? E nós não temos magnésio na alimentação. Por quê? O nosso solo não é vulcânico. Magnésio vem de solo vulcânico. Por que lá no Japão o pessoal tem magnésio horrores? Porque eles têm solo vulcânico. Então, os nossos alimentos, eles não pegam magnésio, eles não criam um magnésio, porque não tem magnésio no solo. Então, eles não vão criar um magnésio. Não existe isso, não tem como. Entende? Só que é coisa que não é passada pra gente. Sabe? Não é uma coisa que é passada pra gente. Por quê? Porque se for passada pra gente, não vamos entrar em pânico. Falar, então quer dizer que eu tô comendo nada, tô comendo isopor? Entende? Então, é coisa que a gente tem que procurar saber, para a gente começar a conversar com os nossos pacientes, a gente passar isso para o nosso paciente, para ele entender a importância disso, entende? Quando eu falei com vocês aqui a questão da alimentação dos vegetais, né, que a gente não absorve nem 30% dos nutrientes dos vegetais, eu achei que eu ia receber uma enxurrada de crítica de nutricionista, né? E não, um monte de nutricionista ia falar comigo, falando que não tinha nem coragem de falar isso com o cliente, com o paciente, porque ficava com medo do paciente revidar com ela. Aí eu falei, não, você é profissional. Gente, como assim você tem medo de falar? Onde que eu vou descobrir uma coisa, vou ficar com medo de falar com os outros? Que se vocês quiserem achar ruim, eles acham. Entendeu? Quando eu falei isso com meus pais, eu virei para meus pais, falei com esse negócio do sol. Falei, gente, a gente tem que pegar sol, de meio-dia às 2. Meu pai fez assim, que é isso? Meu pai falou assim, que é isso? Eu não acredito. Eu falei, pois é. Quando eu aprendi isso que eu falei com eles duvidam mesmo, que a coisa a gente aprende a falar, né? A gente aprende isso a vida inteira, errado. Então, a gente não pode ter medo de falar esse tipo de coisa. Quando você fala isso, você demonstra que você tem essa autoridade, né? Que você sabe esse tipo de coisa, a pessoa, ela tem uma segurança em você, entende? Então, os meus pacientes hoje, se eu falar com os que já me conhecem, os que já testaram os suplementos que eu fiz para eles, os polivitaminos que eu fiz para eles, se eu falar com eles que, sei lá, que urina resolve, eles vão fazer, eles vão usar, entende? Então, é questão de segurança que você passa, quando você descobre uma coisa, já passa imediatamente para as pessoas, e faça com que as pessoas testem também, tá? Essa parte da suplementação é justamente para isso, para você evitar esse tipo de coisa. Eu fui atrás de suplementação quando eu tive medo, né? Porque minha família, tanto por parte de pai nem tanto, mas parte de mãe, minha parte de pai, minha avó morreu de melanoma, pra vocês terem ideia. Melanoma é câncer de pele, né? É o tipo de câncer que mais mata um tipo de pele. Só que se você descobre ele nos estágios iniciais, você consegue 90% de cura, tá? Ele é muito fácil de curar se você detecta ele nos estágios iniciais. Mas depois que ele avança, só 4% sobrevive. Então, ele é muito extremo, né? E quando minha avó morreu, não tinha essas coisas de saber sobre câncer e tal. Então, ela teve melanoma e morreu em decorrência do câncer. Na família da minha mãe,
teve muitos casos de câncer gástrico. Então eu fiquei, assim, extremamente apavorada, sabe? Porque ninguém gosta, né, gente? Pelo amor de Deus. Você descobre que a pessoa tem câncer, você já dá um trem, né? Um frio na barriga, porque é uma das piores doenças que tem. Só que é o tipo de coisa que a gente consegue, inclusive, reverter quadro. Pra vocês terem ideia, eles estão usando compostos de vitamina A com K2, vitamina A com K3, que é super tóxica, mas funciona para câncer. Eles estão usando complexo de vitamina D com magnésio e zinco para outros tipos de câncer. Eles já descobriram que a vitamina A e a vitamina D ajudam na regressão do câncer de mama, sabe? Então, como que a gente não sabe esse tipo de coisa? Como é que a gente deixa as pessoas morrerem sofrendo de quimioterapia? Porque a quimioterapia, ela até destrói célula cancerígena, mas destrói a nossa. Entende? Não adianta isso. Não adianta. O suplemento não. Ele destrói a cancerígena e ainda aumenta a resistência da nossa. Então, por isso que é importante vocês saberem sobre suplementação, até para ajudar os seus familiares também, né, gente? Bom, deixa eu continuar a live, porque eu já estou falando de outra coisa, outro assunto. Eu estava falando com vocês sobre os passos para vocês seguirem para fazer isso. Então, o primeiro foi autoridade no assunto específico, né, que eu acabei citando a suplementação aqui. Então, autoridade no assunto específico. Inclusive, eu continuo indicando a suplementação, que vocês estudem sobre suplementos, porque é uma coisa que está aumentando muito, é uma coisa que tem muito mito, tem muita curiosidade, e você consegue ganhar a confiança da pessoa quando você cita esses mitos, tá? Eu falei com vocês de vocês sugerirem, né, começarem aí a trocar, a traçar um caminho, a começar alguma coisa, né, a tirar a coisa do papel, a dar o primeiro passo. E a terceira coisa é justamente traçar esse plano, né? Tudo que eu ensinei para vocês ontem, aquela ferramenta 5W2H, é para vocês usarem para isso, entende? É para vocês começarem a ter essa mentalidade que vocês precisam fazer alguma coisa, né? Como que vocês vão começar? O que vocês vão utilizar? Faça a meta principal, por exemplo, igual vocês falaram ontem. Meu sonho é ter uma rede de drogarias, né? Como que você vai começar esse sonho seu de ter uma rede de drogarias? É direto? Você vai comprar a rede? Não, não é. Provavelmente não é, né, gente? Eu acho que não. Mas se for, ótimo, já vai comprar a rede de uma vez. Mas normalmente a gente não tem dinheiro para fazer isso. Então, como é que você vai começar? Com uma drogaria. Tá, então eu vou começar com uma drogaria. Eu já tenho a minha drogaria? Tenho. O que você vai fazer com essa drogaria, então? Eu vou aumentar a fidelização de cliente, para aumentar lucro, para eu conseguir abrir a segunda. Então, o que eu vou fazer nessa primeira drogaria? Eu vou começar a fazer campanhas, eu vou começar a fazer um monte de coisa. Tudo isso tem que estar anotado. Tudo isso tem que estar no seu plano, sabe? Você tem que ter um plano, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um caminho para você seguir, porque senão você não consegue. Porque pensa comigo, se você hoje tem uma farmácia, você tem uma drogaria hoje, gente, eu não sei quem de vocês aqui já teve drogaria, mas é um negócio assim que você não percebe nem quando o dia acaba. Quando você vê, já está na hora de fechar, de outra coisa tem que fazer. Então, quando você começa, você tem isso, por exemplo, você tem esse sonho de ter uma rede, certo? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é abrir a segunda drogaria, porque eu já tenho dinheiro para isso. Ótimo. Como é que você vai fazer isso se você fica o dia inteiro entupida de coisas para fazer? Como é que você faz isso o dia inteiro? Como é que você vai dedicar a abrir uma segunda drogaria se você fica o dia inteiro entupida de fazer coisa? Você tem que fazer compra de medicamentos, você tem que olhar tabela de funcionários, você tem que olhar a hora que o funcionário está chegando, você tem que vender, você tem que entrar, começar a mexer a atender cliente, tem que atender telefone, tem que ligar para fornecedor. Caramba, é muita coisa. Tem que pagar boleto, principalmente pagar boleto. Então, quando você vai fazer esse tipo de coisa, que você tem um objetivo menor, fica mais fácil de você resolver. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir se dedicar para abrir a sua segunda drogaria, por exemplo, é delegar funções. Alguém na farmácia vai ter que ficar responsável por aquilo. Por quê? Primeiro, se hoje você tem uma drogaria e na sua drogaria não tem ninguém que trabalhe com você, porque você não consegue pagar o funcionário, você não consegue, você acha que não precisa, nem abre a segunda, tá? Nem abre a segunda. Porque a primeira coisa que precisa fazer, a primeira drogaria, a sua drogaria que você tem hoje, ela tem que funcionar sem você. Se ela consegue funcionar pelo menos uma semana sem você, ótimo, é assim que precisa fazer. É assim que precisa começar, entende? Porque senão não adianta você abrir a segunda drogaria se a primeira não funciona sem você. A segunda também não vai funcionar de imediato. Então você vai ficar nas duas, você não consegue. Você vai ficar doido, entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar mini objetivos.
Qual que é o seu principal objetivo? Ter uma rede de farmácias. Tá, beleza. Nós vamos começar como? Abrindo mais farmácias. Tá, beleza. Como que a gente vai começar a abrir a farmácia? A minha primeira farmácia tem que depender exclusivamente tem que viver sem mim, né? Pelo menos ali uma semana, sem bagunçar tudo, para que eu consiga essa mudança, porque eu consiga ficar em uma e ficar na outra. Tá, então qual é o seu primeiro objetivo de toda essa meta que você tem? Delegar funções. Entende? Delegue funções. Comece a colocar pessoas para fazerem aquilo. Às vezes, por exemplo, você não confia em ninguém para fazer compra, por exemplo, sei lá. Você não confia em ninguém para fazer toda aquela coisa que a gente faz de comparar fornecedor, aquele negócio todo. Então, deixa só isso para você fazer. O resto é com os outros. Deixa uma pessoa específica para atender telefone, para responder cliente, para não sei o quê, para ir para rede social, para atender, sei lá, pessoa que quer atendimento do domicílio. Deixa uma pessoa específica para cada tipo de coisa. Quando você fizer esse objetivo, e aí você precisa fazer aquela tabelinha. Quem que vai fazer isso? Quando que vai fazer isso? Quando você vai começar a delegar a função? Quanto você vai aumentar o salário da pessoa, entendeu? Então, você precisa colocar essas funções, né? Você precisa colocar esse tipo de coisa, justamente para que você consiga diferenciar, tá? Você consegue diferenciar esse tipo de coisa aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, a pergunta. Nicole, o negócio é porque os donos de drogaria, né? Eu não vou defender dono, não, porque eu sei que tem dono que é terrível mesmo. Mas eu já fui dona de drogaria. Então, eu vi os dois lados da coisa, sabe? Eu vi as duas coisas aí. Depende de onde você está. Por exemplo, se o farmacêutico está num lugar. Eu, por exemplo, eu vi uma prima minha, que é psicóloga, abrir uma farmácia. Ela abriu a farmácia dela num bairro, em Sete Lagoas, e por mais que a cidade de Sete Lagoas seja uma cidade grande, né? Ela abriu num bairro que era um bairro que era pequeno. Então não tinha muito movimento. Quem trabalhava na drogaria era ela e a farmacêutica. Por quê? Porque é obrigatório ter farmacêutica, porque se não fosse obrigatório, ela não tinha colocado, não. Então, ela colocou, era ela e a farmacêutica. Agora pensa comigo. Se você trabalha na drogaria, é lógico, gente, eu tô falando isso assim, não é para todos os casos, tá? Agora, se você trabalha na drogaria, por exemplo, que você vê que o trem não tem muito movimento, que o movimento lá é baixo mesmo, que o orçamento da drogaria é baixo mesmo, a gente tem que parar com o pensamento de que empresário é rico, tá? A gente tem que parar com o pensamento de quem é dono é rico. Gente, o que eu mais ouvi balconista falar comigo é isso. Ah, fulano tinha que se lascar mesmo, fulano tem dinheiro, não paga a gente, sabe? Isso é um absurdo. Primeiro que você não sabe a vida da pessoa, você não sabe como é que é a pessoa. Eu sei que existe, sim, o pessoal falando, não sei se foi você que falou na primeira aula que drogaria é escravidão pura, né? Porque realmente tem drogaria que é mesmo, tá? Eu falo assim porque eu sempre tive essa sei lá, esse diferencial de falar com o dono, olha, eu não vou fazer isso não. Ou então falar assim, tá, beleza, eu vou fazer, mas vai me pagar quanto? Entende? Eu não sei porque eu sempre tive essa relação mais aberta, né? Às vezes eu falava e achava até que eu estava brincando, mas não é. Mas quando eu estava numa farmácia, que a farmácia estava lá parada, não tinha um cliente lá dentro, como é que fala? Meu SNPC estava normal, meus documentos estavam tudo na boa. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar encostado assim no balcão esperando o cliente chegar, olhando para um lado para o outro, fazer o quê? Eu vou fazer tudo mesmo. Eu ia lá, limpava o balcão, arrumava o caixa, sabe? Mas é assim mesmo que funciona. Pois é, movimento altíssimo com um farmacêutico só sendo balconista é sacanagem mesmo. Eu também acho. Eu acho muito ruim isso. Eu, por exemplo, trabalhei numa farmácia que ela só um balconista, era uma farmácia pequena, ela faturava mais ou menos 80, 90 mil por mês, e tinha um balconista só ele fazia 50 mil por mês. Porque era aquele balconista que, assim, o telefone tocava, se ele estava no banheiro, era perigoso ele sair vestindo as calças assim, para atender o telefone, de tão doido que ele era, sabe? Tinha comissão, né? Então, era doido para atender. Eu também tinha comissão, só que eu não atendia. Eu falava assim, gente, eu vou brigar com o balconista para quê? Entende? Só que eu não cheguei lá recebendo R$ 1.000 para ganhar comissão. Eu cheguei lá virando pro dono e falando assim, beleza, você não vai me pagar o piso todo? Tudo bem, eu aceito receber 80% do piso, tá? Mas vou fazer isso. Eu vou trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei.
Se daqui 3 meses você não conseguir aumentar meu salário, eu vou sair daqui. Porque eu sei que eu não mereço receber isso, não. Mas eu sei que pode ser que para você agora seja difícil? Pode ser, sabe? Pode ser que agora seja difícil. Beleza, tudo bem. Mas é difícil mesmo, sabe? É difícil mesmo. E assim, quando eu sou do tipo que, se eu fui contratada, né? Independente, se eu fui contratada como farmacêutica, como balconista, como gerente, que seja, eu fui contratada para fazer aquilo e eu recebo o meu dinheiro, o meu salário, eu tenho a obrigação de fazer, sabe? Eu tenho a obrigação de ser 150% do que eu preciso ser. Eu sei que a gente já é, né? Porque nós somos farmacêuticos e balconistas, né? Nós somos farmacêuticos e gerentes, tá? Mas é uma coisa que a gente precisa analisar muito. A gente fica tanto com o pé atrás, com o dono, né? A gente tem tanto esse medo, né, de trabalhar em drogaria, porque a gente sabe que drogaria é o cão, né? Que a gente acha que todo dono é ruim. A gente acha que todo dono quer fazer errado. Gente, é questão de sorte mesmo, tá? É questão de ir atrás, de sorte mesmo. Eu trabalhei na drogaria, que eu falo que foi a melhor drogaria que eu já trabalhei, porque lá era até chato de tão certo que era, sabe? Eu precisava olhar, por exemplo, como é que estava a drogaria para vigilância ir lá e olhar. Eu pegava a lei, sabe? Eu pegava a lei e ia marcando lá o checklist. Tem isso, tem aquilo, o extintor tá no lugar certo, a placa tá no lugar certo, o algodão tá aqui, o álcool tá aqui. Eu ia fazendo checklist, tanto que eles eram enjoados, sabe? Mas foi a melhor drogaria que eu trabalhei. Foi lá que eu falei com vocês, que eu trabalhei. Eu cheguei lá com eles me pagando 75% do piso e com 3 meses estava recebendo o piso, tá? Mas é assim, é questão de sorte e de querer também, né, gente? Não tem como. Gente, eu falei com vocês que eu ia colocar hoje, eu tenho 1h20 de live já. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, porque eu falei com vocês o seguinte, essas coisas que eu tô falando com vocês aqui são coisas que não tem como, né? Por mais que eu tente explicar tudo que eu quero, tudo que eu tenho que falar com vocês, não dá para explicar isso em live, né? Não tem como falar isso e também não tem como não tem como falar isso tudo gratuitamente, sendo que tem, né, meus alunos lá que pagam para ter isso. Então, assim, eu tenho essa mentalidade, tá? Eu sei que é diferente de muitos de vocês. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, até têm essa mentalidade, mas tem medo de fazer, de sair da zona de conforto, né? É o que eu falo, eu sempre mandei nos grupos hoje, né? Sai da zona de conforto, porque nada nasce lá, nada cresce naquele lugar, gente. A zona de conforto é o cão também. Então, vocês analisaram tudo, né? Vocês analisaram essa questão de o que vocês querem para a vida de vocês, como vocês se imaginam daqui a 5 anos, né? Como é que é essa sua relação da sexta e da segunda, né? Você fica feliz na sexta, você fica triste na segunda? Tá errado isso aí, tá? Tem que ser o contrário. Você tem que ficar triste na sexta-feira, porque você não vai conseguir acabar suas coisas, você tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para você fazer, tem muita ideia para testar. E você tem que ficar feliz porque você chega na segunda-feira e consegue fazer suas coisas lá, tá? Então, esse é um comparativo. Por que você precisa fazer esse comparativo? Porque nós temos a sensação que nós, farmacêuticos, não podemos ter a liberdade que eu tenho hoje, por exemplo, que é de ficar com as minhas filhas, eu estou em casa fazendo uma coisa e as minhas filhas estão lá no outro quarto, como o meu marido, por exemplo, minha família está aqui do lado, né? Eu não preciso estar na rua correndo risco hoje, né, por exemplo, de pegar o Covid e trazer para casa. Eu não preciso estar no meio do trânsito. Ontem, por exemplo, falei com vocês, a chuva que deu em Belo Horizonte. Então, eu não estava no meio do trânsito, né? Graças a Deus e graças a essa liberdade que eu conquistei de ficar em casa com as minhas filhas, de conseguir ter essa liberdade, que nós, farmacêuticos, não temos noção disso, tá? Eu falei com vocês que eu não dou. A fraternidade não é um curso específico, por exemplo, de consultório. Só que é uma coisa que eu recomendo assim fortemente que vocês tentem. Inclusive, quem trabalha em drogaria, tá? Quem não tá feliz com drogaria, sai de drogaria para consultório. Porque eu tenho certeza que você, por ser farmacêutico, você gosta de trabalhar com pessoas. Você gosta de atender pessoas. Só que às vezes você tá no lugar errado. Às vezes não é isso que você quer, sabe? Às vezes não é esse tipo de coisa que você quer. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Tentem montar um consultório, tentem começar a cogitar a ideia de um consultório.
tentem, né, implantar isso na farmácia, por exemplo, porque aí você vai conseguir ter um reconhecimento melhor, você vai ter uma autoridade maior, tá? E eu não vejo isso, né? Onde que eu iria imaginar que com 3 anos que eu tenho só de consultório, eu ia conseguir ter o que eu tenho hoje, né? Receber o que eu recebo hoje, justamente porque em drogaria, quem tem drogaria sabe que não é só 3 anos que a gente demora para receber, né? Por exemplo, minha prima, por exemplo, que eu citei, tem 5 anos que ela tem a farmácia dela lá, coitada, e tá lá penando, né? Ela fazendo entrega de moto, ela tirou carteira de moto para ela fazer entrega, para ela ser tudo dentro da farmácia. Então a gente sabe o quanto é difícil isso, tá? O consultório, ele é uma coisa que ele vai te adicionar muito, porque é exatamente o que a gente sempre quis, eu acho, né? Acho que todo mundo é assim, que é trabalhar com pessoas, atender pessoas, melhorar a qualidade de vida. A gente não tem o que pague uma pessoa falar com você que não sente dor mais, agradecer a você porque não sente dor mais, sabe? Eu vi uma vez um relato de um médico que foi isso que me fez pensar. Eu falei, eu quero trabalhar com qualidade de vida justamente por isso. Uma pessoa, uma paciente desse médico, ela tinha fibromialgia há anos e ela sentia tanta dor que ela pensou em suicídio. Ela ia se matar de tanto que ela sentia dor, ela não aguentava mais sentir dor. E quando ela foi nesse médico, um mês depois ela voltou lá chorando para agradecer o médico, que ela não conseguia, não tinha palavras para agradecer ele, porque ela tinha pensado em suicídio, sabe? E ela não suicidou porque ele tratou ela com suplemento e aquilo melhorou. Anos de medicamentos não resolveu, um mês de suplemento resolveu. Então, imagina você trabalhando com isso, essa qualidade de vida nos seus pacientes, sabe? As pessoas falam que nós, profissionais da saúde, que trabalhamos na área privada, a gente fica rezando por adoecer, pra gente ter dinheiro, né? E eu nunca quis isso na minha vida, eu nunca quis que pensassem que eu quero que a pessoa adoeça para eu ter trabalho, né? Para eu ter meu dinheiro. Então, esse reconhecimento que foi parece para mim é muito pouco tempo, porque foi muito rápido, ao mesmo tempo que foi muito trabalhoso, foi muito rápido, né? Porque com um ano de consultório já estava muito mais adiantado do que eu achei que estaria, né? Do ano de 2020, que foi um ano terrível para tanta gente, né? Tanta gente perdendo emprego, tanta gente aí hoje desempregado, e eu com o melhor ano do consultório, né? Atendimento online, atendimento mesmo físico, sabe? Por ser consultório, é serviço essencial, então funcionava, tá? Até quando parou de funcionar, eu vim para casa ficar com as meninas, eu continuei atendendo online. Então, a melhor coisa, o melhor retorno, o melhor custo-benefício que aconteceu foi justamente isso, né? Foi eu investir no meu consultório, tá? Não estou falando questão de consultório, assim, eu recomendo fortemente, mas vocês que sabem o que vocês querem fazer, né? Eu recomendo isso justamente por causa do retorno. Se vocês hoje querem trabalhar com um diferencial onde vocês estão, então seja um diferencial, mas seja agora, sabe? Começa agora, não deixa para semana que vem, não deixa para fevereiro, começa amanhã, sabe? Começa segunda-feira, sabe? Porque assim, é uma coisa que você precisa começar. Se você não começar, você não vai ser, tá? E como eu falei com vocês, eu vou só mostrar para vocês aqui como que é a fraternidade por dentro, tá? Para vocês verem, tem pessoal que já está esperando no grupo aí, já está esperando nos grupos VIPs, né? Deixa eu ver aqui a inscrição. A inscrição, esse é o valor da inscrição que eu falei com vocês, tá, gente? Atualmente ela está 997. Eu vou mudar hoje. Opa, parei de compartilhar. Vou mostrar para vocês como é que tá, porque aí vocês conseguem saber tudo que tem lá dentro. Oi? Toma água.
Ô, Cristo. Mo! Presta no celular, por favor. Seu? É. Caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Não. Eu acho que tá. Deu um tilt na tela aqui. Normal, amor. Olha aqui pra você ver. Suporte. Mas travou o aplicativo. Pois é. Fecha ele e abre de novo. Não vai na mesma live, não? Aí. Oi. Seu aplicativo travou. É. Vem, Helena. Não pode ficar aqui, não. Papai. Vamos brincar. Ó, cuidado. Oi, voltou. Deixa eu ver. Gente do céu, que confusão isso aqui. Agora tem duas eu. Pronto, resolveu. Meu Deus, confusão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Se não der, depois eu faço um videozinho e mando para vocês. Mas é só para vocês conseguirem. Deixa eu ver se é essa telinha. Isso. Gente, a fraternidade, ela tem essa... Eu criei, né, com várias coisas, vários assuntos lá dentro, justamente para ter esse diferencial. A primeira coisa que tem lá na fraternidade, que foi justamente o que eu queria colocar, era a suplementação. Então, a fraternidade surgiu com o curso de suplementação, tá? Então, era só a formação, só a formação, né? Já tinha 200 aulas. Vocês podem perceber, ó, que tem 307 aulas que tem aqui na fraternidade. Aqui tem a semana da autoridade farmacêutica, a última que eu falei, que foi em novembro. O intensivão das 5 semanas, são 5 semanas de lives aqui, tá? Já cadastradas. Aí, ó, tem toda essa parte do curso, que é um curso adicional, né? Assim, eu coloco lá dentro coisas que eu vou estudando, coisas que eu vou aprendendo, ó. Então, tem atenção em saúde, tem toda essa parte de clínica, de serviços que vocês podem prestar, emagrecimento, revisão farmacoterapêutica, imunização, tudo o que pode ser feito, tá? Sinais e sintomas, ó, coisas que vocês podem tratar, tá? Lá dentro. Tem a parte de consulta e de consultório. Então, como que você cria uma consulta? Como que você faz uma anamnese, um exame físico? Distúrbios, né? Vocês podem estudar os distúrbios endócrinos, digestivos, o que vocês querem fazer. Parte de, né, saúde específica, saúde mental da mulher, da criança, do idoso, como montar o plano terapêutico. A parte de gestão de pessoas. Então, tem toda a parte de gestão, a ferramenta que vocês estudaram ontem aqui, né? Bem detalhada. Tudo isso, gente, eu vou colocando, igual, por exemplo, isso aqui, ó, eu coloquei hoje, tá? Práticas integrativas e complementares. Eu coloquei hoje justamente para ter essa... como é que eu vou falar? Para ter esse diferencial, né? Se vocês quiserem trabalhar com acupuntura, com auriculoterapia, né? Só que aí, por exemplo, aqui dentro, eu não ensino você trabalhar diretamente com acupuntura, até porque a acupuntura acho que você precisa de pós, tá? Mas eu te dou algumas coisas, alguns lances, assim, do que você pode fazer.
Eu, por exemplo, comecei com estética básica. Quando eu comecei com estética básica, eu comecei sem custo, entende? Eu aprendi a fazer um curso de massagem relaxante e ia fazer massagem relaxante sem gastar com nada, tá? Então, tem a parte de gestão de pessoas, tem toda a parte de liderança, o marketing pessoal, redes sociais, portfólio, tudo isso eu ensino a fazer. E vem a parte de suplementação. Só a parte de suplementação, a gente tem 270 aulas aqui, tá? Conceitos, as bases, todas as coisas que formam isso, porque a gente tem que usar suplementação. Aí vem suplementação natural, todas as vitaminas, suplementação nutricional, todas as vitaminas, complexo B, vitamina C, colina, aí vem minerais, todos os minerais aqui, vem suplementação alimentar, todas as coisas, probióticos, fibras, antioxidantes, tudo. Alguns que eu gosto mais de utilizar, tá vendo? Quitosana, espirulina, maca, os carboidratos, os tipos de proteínas, de lipídios, todas essas coisas da suplementação alimentar. Alguns aqui, ó, que eu gosto bastante, que é os, farinha de maracujá, cúrcuma. Tudo isso eu coloco aí para vocês, tá vendo? Suplementação esportiva, tem todas aqui, ó, doping, questão de carga índice glicêmico, entende? Tem toda essa parte que é justamente para vocês não precisarem comprar outro curso, entende? Não precisa ter outro curso quando você entra na fraternidade, porque tudo que eu vou aprendendo eu vou colocando aqui para vocês, tá? E aí, ó, suplementação estética, tá vendo? Tem aqui tudo que vocês precisam utilizar, que vocês podem utilizar para isso. O jeito que prescreve, como que faz dose específica para atletas, tá vendo? Para saúde, ó, síndrome metabólica. Aqui são atualizações, questão de artigos novos, livros novos, tá? Essa foi a imersão em saúde nutricional que eu fiz no meio do ano passado também. O pessoal gostou muito, então eu acabei colocando aqui, tá? Esse é a fraternidade por dentro, tá? E por que eu tô mostrando para vocês como é que é a fraternidade por dentro? Primeiro, para vocês saberem, né, o que é que vocês podem consumir com isso aí. Porque o que eu falo da fraternidade, né? A fraternidade é o único lugar que você tem tudo isso numa coisa só, né? Que você tem tudo para começar a fazer sua carreira lá, seu reconhecimento profissional, sua autoridade. Tem tudo que você precisa para você escalar, ou seja, eu mostro para vocês os degraus que eu utilizei para chegar em tal lugar. Eu falo para vocês o que não funciona, o que funciona. Então, vocês já vão ter uma ideia para vocês não saírem errando tanto, né? Para vocês não terem que comprar aquele tanto de curso para vocês saberem se é bom ou se não é, tá? Eu faço todo acompanhamento individual, então não existe nenhum curso que você faça, nem pós, que você tenha mentorias individuais, tá? Porque num curso desse tamanho, né, é difícil mesmo fazer a mentoria individual. Eu, inclusive, falei em novembro, eu falei que eu não ia mais fazer mentoria individual, que ia ser a última turma com mentoria individual. Só que como eu percebi que eu consegui fazer todo mundo, então essa eu ainda vou manter, porque essa ainda também são vagas limitadas. Então essa eu vou manter, mas a partir da próxima turma eu já não vou fazer mentoria individualizada mais, porque não dá, né? Eu não consigo fazer, não tenho nem tempo para isso tudo. Então, aqui é o único lugar que vocês conseguem ter todo esse conteúdo, sabe? Tudo que vocês precisam para começar e para escalar, né? Ou seja, para vocês chegarem aonde vocês querem chegar, tá? Eu não dou, por exemplo, aula específica de burocracias, por exemplo. Como que você abre uma drogaria? Tem que ir na vigilância, tem que fazer POP, tem que fazer PGRS. Isso eu não falo, tá? Se você precisar de uma ajuda, né? A gente junta e faz uma reunião colocando coisas que um outro já fez, o outro já fez. Então, isso essa parte burocrática eu não explico, né? Eu não explico como que você monta um consultório, precisa ter tantos metros quadrados, precisa ter documento tal, isso aí eu não explico como fazer, tá? Mas eu te dou o norte, eu falo, olha, pelo que eu pesquisei, é assim, assim, assim. Por quê? É uma mentoria individualizada, entende? Então, para cada caso específico eu explico uma coisa. E a principal coisa da fraternidade é justamente para ela ter uma construção infinita, tá? Vocês têm acesso por um ano. Quando vocês adquirem a fraternidade, vocês têm acesso por um ano. E nesse um ano eu faço lives, né, direto, explicando as coisas, colocando conteúdo. Cada curso que eu termino, cada coisa que eu aprendo, tudo o que eu vou aprendendo tá lá no curso, tá? Tudo tá lá. Você pode, não é para quem tem preguiça de estudar, tá? Porque tem muito assunto lá. Só que é lógico que para mim hoje é mais fácil falar sobre todos esses tipos de coisa, porque eu entendo um pouco de cada dessas coisas. E aí eu vou passar para vocês especificamente
um assunto. Você quer saber exclusivo de problemas de saúde autolimitado. Tem lá problema de saúde autolimitado, tá? Que eu estudei para colocar lá. Então, eu resumi tudo e, ao mesmo tempo, eu juntei todas as coisas que a gente precisa para isso, tá? Então, é uma construção infinita. Eu continuo colocando conteúdo todos os dias. Aquele práticas integrativas que eu mostrei para vocês, eu coloquei lá ontem, né, de madrugada. Eu falei assim, eu acho que eu vou colocar isso, sabe? Eu vou ensinar os farmacêuticos a fazer esse tipo de coisa. Então, eu coloquei isso lá, tá? Então, assim, essa vai ser a última turma que eu consigo fazer mentoria individual. Eu não consigo fazer mais mentorias individuais, né? Justamente pela quantidade de pessoas. E aí, eu consigo fazer com que você tenha uma diferenciação, uma referência, uma autonomia, uma autoridade aí com 5 semanas do curso, tá? Por que 5 semanas? A fraternidade, você vai ter acesso por 1 ano, né? Vocês já entenderam isso. O que eu fiz nessa última fraternidade? Eu peguei um conteúdo específico. Então, por exemplo, atendimento e consulta. Como que você consegue mudar o seu atendimento em 1 semana? Como que você vai mudar? Como que você vai começar a se tornar uma autoridade em 1 semana? Como? Fazer um atendimento que eu explico lá na primeira aula. Como que você vai começar a ser uma autoridade em questão de gerência e liderança? Está lá na segunda aula. Entende? Então, como que eu consigo fazer com que vocês desenvolvam habilidades, que vocês consigam fazer diferença em 1 semana? Então, cada semana é uma coisa. Se vocês quiserem pegar 5 aulas que estão lá e assistir tudo de uma vez, tudo bem, eu não recomendo, tá? Mas lá tem atividade para a semana inteira. Então, essa semana você vai fazer isso, isso, isso e isso para você se tornar autoridade. Semana que vem você vai falar assim, 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 entende? Então, é por isso que né, eu falo que você consegue fazer essa diferenciação aí, essa diferença no seu atendimento, na sua conduta, na sua autoridade com 5 semanas, tá? Lá na fraternidade tem tudo que eu testei, tá? Tem tudo que eu testei e deu certo. Tá? Quando eu faço a mentoria individual, normalmente a pessoa me pergunta assim, eu estava pensando em fazer isso, isso e isso, igual o Bira perguntou, né? O que eu acho que é melhor? O atendimento domiciliar ou o consultório? Eu falo o que é, o que acho melhor, qual é a minha opinião, né? Porque eu já fiz ou eu já testei, sabe? Além de testar isso, testar, né, quase tudo que eu já pude testar aí no mercado, dessas áreas principalmente, eu tenho certeza do que eu tô falando. Né? Não foram poucas coisas, não foram poucas experiências, não foi pouco curso, né? Acho que se for juntar aí os últimos cursos que eu fiz, suplementação, marketing, gestão, deve dar aí uns próximos de uns R$8.000, de tanto que a gente vai fazendo e não percebe, porque você compra um curso achando que ele é muito bom, e aí quando você vê ele não é bom, você não faz nem metade dele, daqui a pouco compra outro, vê que não é bom, compra outro, sabe? Então, isso é uma coisa que vocês vão evitar de fazer, justamente por causa da fraternidade, tá? Lá também, não importa se a pessoa está começando, se é um recém-formado, porque quando você está começando, a sua mente está mais fresca, por mais que você seja um recém-formado de 50 anos, não interessa. A sua mente está mais fresca, você tem como fazer uma farmácia clínica mais específica, você tem como receitar suplementos mais especificamente. Então, tem muita coisa que você consegue fazer, tá? E não importa se você está começando ou se tem tantos anos de drogaria. Você vai ter ali ideias que você talvez não tenha nem pensado que seria possível você fazer isso em drogaria, entendeu? E aí tem justamente o caso de não importa se você está começando, não importa se está desempregado, porque eu, sinceramente, eu passei a pensar em mudança, né, quando eu fiquei um tempo desempregada, que eu mandava currículo e ninguém me respondia. Eu mandava currículo, fazia entrevista e não me chamavam. Falei, poxa vida, eu não quero depender disso mais, sabe? Eu não quero saber mais de ficar dependendo das pessoas me chamarem para trabalhar. Eu não quero ficar dependendo mais das pessoas comprarem para eu ganhar dinheiro. Eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí que eu tive esse insight de ter o consultório, de fazer, né, de atender, e agora, com a fraternidade, né, de fazer a fraternidade, fazer essa diferença na vida dos farmacêuticos também, tá? Então, é questão de prioridade, tá? Eu sei que quando a gente está desempregado, mesmo assim, a gente não deixa de fazer as coisas, né? Então, é questão de prioridade. O que você quer agora que você pode mudar sua vida, mudar sua carreira em pouco tempo, tá? Então, então você tem acesso à fraternidade, você consegue ter acesso por 1 ano, tá, na fraternidade, justamente por isso, para você conseguir ter todas essas aulas mesmo, essas opções, para você conseguir
ter acesso a tudo, tá? Depois de um ano, você renova como se fosse uma assinatura, se você quiser continuar. Se não quiser, não é obrigatório, tá? Se quiser continuar, ter aquele network com outros farmacêuticos, né? Até lá no final, a gente vai fazer, inclusive, eu estava pensando em fazer uma festinha, e aí juntar o pessoal. Então, a minha intenção é justamente essa, ter esse network para a gente conseguir comentar com outros farmacêuticos, saber isso tudo. Dentro da fraternidade, eu falo muito isso com os meus alunos, tá? Tudo que eu falo lá são coisas que eu fiz e funcionaram. Tem coisas que eu fiz e meus alunos funcionou melhor ainda, que eu fiz e que não funcionou, tá? Mas uma coisa que lá dentro não funciona é quando é só o curso, sabe? Não adianta você entrar para fazer o curso achando que vai melhorar, achando que vai, né, mudar a sua vida, se você não for diferente, tá? O curso não funciona sozinho. Eu posso dar o melhor do meu conteúdo ali dentro, mas o curso não funciona sozinho, tá? E cada um tem seu tempo também. Lá eu dei um prazo de 5 semanas. Por quê? É para ser rápido mesmo. Para você começar essa autoridade agora em fevereiro, né? Antes do carnaval, né? Na verdade, vai dar depois do carnaval, um pouquinho depois do carnaval. Mas é para daqui 5 semanas você ter acesso a um material que você demoraria meses para ter. Entende? Um diferencial. Como é que você vai ter um diferencial em marketing se fazer um curso de marketing? Fazendo um curso básico de marketing. Tá lá, uma live só eu consigo te colocar num patamar totalmente diferente em relação ao marketing de uma drogaria, por exemplo, de um consultório também. Sabe? Mas é muito... quando você pega isso mastigado, é muito melhor. Só que cada um tem seu tempo, né? Lá tem do zero ao avançado. Por quê? Do zero ao avançado. Porque eu ensino você desde o básico, o que você faz para começar, até coisas que eu faço hoje, tá? Então, o que eu faço hoje, que eu já sei que funciona, que eu já sei que é uma coisa que já andou, que eu já testei, inclusive questão de marketing mesmo, igual eu falei com vocês, né, que eu paguei 5 mil no curso de marketing digital, justamente para conseguir colocar meu negócio no Google, no Facebook, no Instagram. As pessoas pesquisam aqui na minha cidade hoje, pesquisam suplemento, aparece a clínica que eu trabalho, então pesquisam farmacêutica, aparece meu perfil, entende? Então, eu tive que pagar absurdo nos cursos de marketing para fazer isso, e eu vou passar isso para vocês de graça lá dentro, porque é coisa que eu estou aprendendo e eu quero passar para vocês, né? Dizem que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então, lá dentro, tem toda essa coisa, toda esse, como é que fala? Essa junção, né, de coisas para vocês saírem do zero, tá? Para vocês andarem, para vocês darem o primeiro passo lá. E eu falei nos grupos, tanto ontem eu falei na live, quanto eu falei nos grupos, que hoje, né, até meia-noite, agora são 9h20, que hoje até meia-noite ia ficar um preço específico, que eu vou colocar lá agora, vou mudar agora a inscrição. Por quê? Em novembro, quando a turma de novembro entrou, eu falei que seria a última turma, que seria aquele valor que está lá, que seria o valor que eles pagaram em novembro, tá? Eu falei que seria a última turma, até porque eu não vou fazer as mentorias individuais mais e tal. Você tinha falado tudo isso. Só que, como eu consegui fazer as mentorias agora, eu vou continuar só com essa turma agora, porque é justamente o que falta para completar a minha agenda, né? Então, eu vou manter as mentorias, inclusive, só para 10 pessoas agora, tá? Não vou conseguir todo mundo. Só que o que eu vou fazer? O preço de novembro, eu vou manter hoje até meia-noite, tá? Então, eu vou dar um desconto para vocês aqui agora. Eu vou até mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer isso. Quer ver, ó? Que aí eu já mando o link direto lá. A inscrição aqui, ela tá 997. Tá vendo? Eu vou dar um desconto para vocês dessa turma. E o curso vai sair a 697, tá? Ó, um ano para vocês. E vai começar hoje, dia 16, tá? E vai terminar... Cadê? Hoje, 23h59. Então, já vou fazer até para vocês verem aqui. Opa. Aqui são 10. Aí eu vou mandar o link para vocês lá no grupo, para vocês fazerem a inscrição de vocês, tá? Porque é só até meia-noite de hoje. Amanhã, ou seja, depois meia-noite, a partir de meia-noite, já volta ao preço normal de 997, tá? Então, por exemplo, quem quiser fechar boleto, me chama no WhatsApp, que a gente conversa e mostra o comprovante e tal, e a gente resolve. Mas, por que eu tô falando isso com vocês? Porque dentro da fraternidade, além de ser todo aquele material,
né? Eu já não precisava, eu tenho certeza que eu não precisava dar mais nada ali para vocês, porque o tanto de coisa que tem, nem precisa. Só que eu forneço tudo que eu tenho, tá? Então, todos os artigos científicos que eu pesquiso, lá tem a parte de review. Então, além de você comprar, o que você leva de bônus, né? Quais são os bônus que você leva? Eu faço review de produto, então, qualidade, questão de qualidade, questão de quantidade de nutriente, como que você individualiza com aquele produto que é já pronto, que a pessoa pode achar e comprar, que é mais fácil, como é que você manda manipular ali um produto que já é mais ou menos manipulado. Então, eu faço review de todas as coisas, eu coloco documentos para vocês pegarem exemplo, eu coloco planilhas, tá, prontas para vocês utilizarem. Então, por exemplo, eu ensino a precificar serviço, tá, como que vocês vão precificar um atendimento de vocês. Então, eu coloco isso. Eu faço as lives falando sobre alguns artigos, tá? Artigos científicos que são polêmicos, por exemplo. Eu falo mostrando para vocês os erros que tem, mostro para vocês o que tem de errado, o que tem de certo, por que falam isso, por que falam aquilo, tá? Os artigos que eu pesquiso, todos vocês recebem. Os livros, principalmente os livros. Eu tenho 2 drives hoje do Google que estão lotados, inclusive, tem que fazer um terceiro, que estão lotados de vídeos, de livros, de coisas que eu estudo de suplementação há 5 anos e que eu não posso ver que eu coloco. Então, tem tudo lá dentro, tá? Tudo lá que vocês precisam para isso, para ter um auxílio, sabe? Se tiver em dúvida do que eu estou falando, tem lá um livro que te comprova do que eu estou falando. Então, assim, é muita coisa, tá? Se vocês têm acesso a esses livros, deve ter mais ou menos aí uns 200 a 300 livros, mais ou menos. Então, supondo aí cada livro desse aí foi uns R$80, né? O que não foi, teve livro de 250, teve livro de 40 também, mas coloca uma média aí, olha só a quantidade de coisas que vocês vão receber só de estar na fraternidade, tá? Então, por isso que isso é a última coisa aqui, é o último desconto, né? Não vai ser meio um desconto, porque era o último preço que ele tava, vai ficar até meia-noite de hoje. Eu vou mandar o link lá nos grupos VIPs, tá? É só no VIP que eu vou mandar, eu não vou mandar aqui fora, não. Então, quem quiser adquirir hoje até meia-noite por R$697, tá bom? Pode dividir no cartão até 12 vezes. Adquira hoje até meia-noite, porque amanhã, depois de meia-noite, ele vai voltar a ser o preço de R$997, tá bom? Bom, gente, eu mostrei para vocês aqui como é que funciona a fraternidade. Eu fiz o que eu consegui passar para vocês aqui de aula, tá dando quase 2 horas de live de novo. Eu falo demais, né? Eu queria saber de vocês se ficou alguma dúvida, o que vocês querem perguntar, né? Pode perguntar de qualquer coisa, seja da fraternidade, seja do que eu falei aqui esses 3 dias, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, tá? Não fique com vergonha de perguntar, não. Eu não importo de responder no WhatsApp depois, igual vocês estão fazendo. Só que, às vezes, uma dúvida de um é dúvida de todos, entende? Então, pode perguntar aqui, não tem problema, no chat aqui mesmo do YouTube, que eu respondo para vocês aqui. Deixa eu tomar minha água. Eu posso perguntar no WhatsApp. Ah, gente. Vocês param de ter vergonha, gente. Perguntaram aqui se tem o grupo, né, dos alunos, para vocês se interagirem. Eu não fiz grupo ainda, tá? Porque vão ficar turmas de níveis diferentes, né? Vão ser uma turma mais avançada. Então, eu vou esperar a turma da primeira fraternidade para eles terminarem o curso, até para eles me ajudarem também, tá? Mas eu vou fazer sim um curso. Eu vou fazer sim um grupo exclusivo. Hoje eu tenho um grupo no Telegram, mas para todo mundo, é geral, é para não aluno e aluno também. Então, agora não vai ter grupo, tá? Mas vocês todos vão ficar, lógico, na minha lista de transmissão.
inclusive até depois que acabar esse tempo, né? Depois que tiver aí se vocês quiserem renovar, por exemplo, a assinatura, vocês continuam no grupo. Eu não tenho dia ainda para fazer esse grupo, mas vai ter um grupo, inclusive para networking, tá? Para vocês terem contato com outros farmas, para a gente conseguir, né, fazer alguma coisa juntos, né? Se a gente quiser depois se reunir. Eu sei porque eu tenho experiência demais com grupo assim, experiência assim, né? Experiência de eu participo de grupos assim. Eu participo de um grupo que eu comprei um curso, por exemplo, que a gente já é tão ligado um no outro ali que a gente parece que já se conhece há muito tempo e a gente nunca se viu presencialmente. Então, a gente é doido de marcar um churrasco, né? Então, eu quero fazer isso também com vocês, justamente para a gente conseguir ter essa união, tá? Mas agora não vai ter, mas vai ter mais para frente. Mais perguntas, meu povo? Vocês querem o link do negócio? Espera aí, deixa eu mandar para vocês. Tem uma coisa que eu tenho certeza que vocês não arrependem, tá, gente? Tem aluno meu que tá falando que como é que fala? A fraternidade é praticamente uma pós. Que ela tem tanto conteúdo, tem tanta coisa, é tão especificado, é tão detalhado, que é muito mais do que pós que eles compraram, sabe? Então, eu gostei muito. A primeira vez que eu ouvi essa terminologia, né? Quando eu ouvi falando disso, eu falei, caramba, então tá bom mesmo o negócio. Então, tem uma coisa que vocês não vão fazer arrepender, tá, gente? A hora que eu finalizar a live aqui, eu mando o link lá, tá? Então, vocês fiquem ligados lá no grupo para não perder o link. Por quê? Eu vou mandar nos grupos VIP, tá? Não vou mandar nos outros grupos lá, vou mandar só no grupo VIP, que tá aqui embaixo na descrição. Tem lá esse grupo, tem se não me engano, tem mais 2, né? Acho que esse é o 4, de pessoas que estão na lista de espera desde a fraternidade passada. Então, fiquem ligados no link aí, tá? Porque vai ficar hoje até meia-noite. Agora são 9h30. Vocês têm 2h30 aí para vocês comprarem a fraternidade, fazerem parte da fraternidade, tá? Eu vou encerrar a live, gente, porque já tem 1h55 que eu estou falando. Tem gente que está me perguntando coisas no WhatsApp, que são coisas que eu consigo responder aqui mesmo pelo WhatsApp, são outras coisas, né, que às vezes não é dúvida de todo mundo. E aí, eu quero muito que vocês mandem para mim qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Porque se eu perceber que tem muita gente que está em dúvida de alguma coisa, não é só da fraternidade, tá, povo? É geral, assim. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais de alguma coisa que eu falei esses 3 dias aqui. A gente faz uma live de novo na segunda-feira e eu respondo tudo de novo, tá? Inclusive, eu acho que vou fazer uma live segunda-feira para responder as principais dúvidas, tá? Mas eu quero que vocês me mandem sim as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou encerrar a live aqui porque senão vai ficar muito grande para quem está assistindo aí depois. Vocês que já me aguentaram aqui quase 1 hora, quase 2 horas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da Semana da Autoridade Farmacêutica. Eu tentei passar o máximo de conteúdo que eu consigo passar, né? Nessas lives, para não ficar também enchendo muito, porque eu sei tanto que live é chato quando é live muito grande. Eu espero que vocês nem tenham visto o tempo passar, que tenha sido legal para vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada, tá? E segunda-feira eu vou fazer uma live para responder as dúvidas, as principais dúvidas, tá bom? Se vocês quiserem participar, se quiserem aparecer por aqui para responder as dúvidas, eu vou adorar. Não esqueçam que o link tá lá nos grupos, tá bom? O link que você entrou não envia mensagem? Não, você vai só entrar no grupo. É só lá no grupo para eu enviar o link, tá? Eu que vou enviar o link para lá. Deixa eu ver aqui. Isso, o grupo tá aberto, tá funcionando, tá bom? É só entrar lá e aguardar que eu vou mandar o link da fraternidade, tá bom? Gente, um abraço para vocês, um beijo para quem é de beijo, um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é de abraço, né? Tchau, até segunda-feira.